Alô, alô, salve tricolor! Sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. E o São Paulo, não falta mais nada, ganhou o que faltava, a Supercopa, quebrou o tabu. Que semana, que festa da torcida tricolor. Põe o hino do tricolor aí, Fini, por gentileza, não é possível. É isso aí, pra galera São Paulina comemorando em todos os cantos do país. E venceu justamente o atual campeão brasileiro, Palmeiras de Abel Ferreira. E claro, daqui a pouco nós vamos direto a Belo Horizonte com o repórter José Paes repercutir esse título. 0-0 no tempo normal e nos pênaltis deu São Paulo. Rafael defendeu por 2 vezes. E o Palmeiras perdeu a Supercopa e fica uma interrogação. Para a sequência da temporada, será que o Verdão precisa de reforços? O Hendrick está indo embora e você vai ficar sabendo tudo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, né? A alegria da torcida tricolor, pode dar só um close, sem boa noite, sem nada, só na seriedade do Paulo Sérgio, só na seriedade. Só para mostrar ele ali e tal. Esse Corinthians, o que acontece com o Corinthians? O Paulinho já dá o seu boa noite, seu destaque inicial. Perdeu mais uma no Campeonato Paulista, a 4ª seguida. O Corinthians, gente, ele está na zona de rebaixamento, não é do brasileiro. Ele está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista. E tinha gente que pensava que o Mano poderia cair no dia de hoje. O Mano continua. Não se sabe até quando. Daqui a pouco vamos falar dessa incrível vitória do Novo Horizontino. 3-1 para cima do Corinthians. O Santos, o Peixe, terminou, né, Luca? Deu vitória do Peixe? É isso aí, o Santos venceu mais uma, hein? Tá ajeitando o time, o Carille para a Série B. Vamos falar da vitória do Santos frente ao Guarani. E claro, em dia de títulos, nós não arriscamos, trouxemos 2, um de cada lado. Um tá muito feliz, É o primeiro convidado da noite. Apresenta quem é o primeiro convidado da noite. Feliz da vida com o tricolor, Fini. A passagem super vitoriosa pelo São Paulo Futebol Clube acabou sendo a principal parte da carreira de um dos nossos convidados de hoje. Bicampeão da Libertadores e campeão do mundo com o tricolaço do Morumbi, o querido Luiz Carlos de Oliveira Preto, o nosso pintado, foi por muito tempo o volante de confiança do eterno professor e mestre Tele Santana. Pelo São Paulo, o pintado ainda se sagrou bicampeão estadual e depois de encerrar a carreira como jogador, o ex-meio-campista resolveu se aventurar como técnico de futebol. Seja bem-vindo ao Mesa Pintado! Aê, muito legal ter o Pintado aqui. O clima de campeão tá no ar. Pintado, esse São Paulo não falta mais nada, você chegou falando e é verdade, não falta mais nada, nem o tal do tabu falta mais, porque a semana foi toda tricolor. Obrigado pela presença, a gente fica muito feliz com a sua participação aqui, Pintado. Eu que agradeço o convite, tá aqui com personalidades, né? Paulo, Matheus, Miller, craque, meu irmão. Feliz de estar aqui comemorando um título, né? Ver se estão tentando inventar um campeonato aí pra gente ganhar. Já ganhamos tudo, né? São Paulo ganhou tudo. Sentiu o clima da galera tricolor? O gigante tava adormecido. Agora vocês deixaram os caras começarem a ganhar, fica assim, ó. Tem que inventar outro campeonato. E claro, né, a gente trouxe também um palmeirense aqui, porque temos muita coisa para falar deste Palmeiras. A temporada é longa e ele é amigo, é da casa. É, top de linha. Vai, filho, quem é o próximo convidado do mês? Meu vizinho. Reality show, teatro, novela e muito, mas muito filme mesmo são alguns dos itens que não faltam no currículo de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda, que, aliás, ainda é professor de educação física, veja só você aí. O ator e dublador palmeirense Matheus Roberto Carrieri, o queridaço Matheus Carrieri, tá nesse domingão aqui com a gente para falar muito do Verdão. Seja bem-vindo, Carrieri! Aê, Carrieri, grande Carrieri. Hoje não veio com a camisa do Palmeiras, daquela última oportunidade você veio com a camisa do Palmeiras, o Palmeiras ganhou em cima do Corinthians, hoje você preferiu vir com uma camisa da Azurra. Obrigado pela presença, Carrieri. É sempre uma alegria ser convidado para vir participar do Mesa. E hoje eu pensei por 2, 3 segundos, não, eu vou falar que eu não vou. Mas eu falei, não, eu vou manter o meu compromisso, vou manter o meu fair play, né? Vou com a minha camisa da Itália, da Retrogol, do meu amigo Mauro Betting. Mas tinha que vir falar também da derrota e uma derrota anunciada quando a gente vai para os pênaltis, né? Infelizmente o Palmeiras... Ih, já tá cornetando? O próprio Abel já falou isso, né? De 8 disputas que o Abel teve com o Palmeiras nos pênaltis, ele perdeu 7.
Então é um problema, mas é um pequeno problema nesse time do Palmeiras que tem muito crédito. Por isso eu estou feliz também. Continua em cartaz aqui no Teatro Gazeta, é isso? Continuamos aqui nesse prédio, Teatro Gazeta, todo sábado às 20 horas, o Vendedor de Sonhos do Augusto Cury. Vocês todos são meus convidados e você que está em casa também. E a gente continua numa temporada até o final de abril aqui no Gazeta e depois a gente sai viajando a nossa 6ª temporada já com muito orgulho e muita alegria. Que legal, muito feliz em termos aqui o Matheus Carriere, porque é profundo conhecedor da bola, é articulado, é um cara da resenha que está com a gente. Sobe o hino pro campeão Miller. Mais um campeão aqui na bancada. Põe o hino, filho. O filho não quer pôr o hino. O diretor não precisa nem falar qual é o time do nosso filho, né? Pô. Não é não. Palmeirense. Palmeirense. Tá triste. Miller, esse São Paulo aí do Carpini, que semana tricolor. Boa noite, Miller. Boa noite, sem dúvida nenhuma, Rafa. O título vem assim, dar uma moral a mais pro Carpini, né? Porque tá chegando agora, né? Um time grande e ganhar um título no rival, eterno rival Palmeiras, não tem nada melhor. Então acho que esse título foi importante para todos, mas em especial pro Carpini. Deixa eu aproveitar, vou até a Mestre Caverna, antes de falarmos com o Paulo Sérgio, com o mestre Alberto Helena Júnior, no seu boa noite também, mestre. São Paulo campeão, alô, mestre. Ô, garrafão, velho de guerra, que saudade, cara. Um abraço aí para você, para todos os integrantes da mesa, especialmente pro Pintado, né? O grande Pintado aí, que hoje deve estar vibrando, porque o São Paulo deve foi campeão, né? Até daqui a pouquinho. Beleza, combinado, o mestre lá na Mestre Caverna, ele tá lá na Mestre Caverna, um lugar que a gente não sabe exatamente onde é, mas ali vem muita sabedoria, muita inteligência e muito conteúdo. Quem tem conteúdo também, antes do boa noite do Paulo, eu tô segurando o Paulo, porque a coisa vai apertar, ele tá dando um sorriso, porque ele é simpático assim, né? Mas tá pé da vida por dentro, mas vamos pro boa noite dele, o nosso Chico Lang, que também não tem muito o que comemorar. Boa noite, Chico. Ô, Garrafa, eu tô aqui com a cabeça inchada por causa do Corinthians, mas vamos debater. Até já. Esse é o Chico. Paulo Sérgio, sobe o hino, não sobe o hino do Corinthians, não tem, não. Olha só, o pessoal pôs o hino, tá Alguém certo. tem que salvar o Corinthians. Tudo bem? O hino do Corinthians tem nada a ver com Boa noite. esses caras que estão Eu não aí. tenho nada a ver, boa noite. Você não quer educar, boa noite. Boa noite. A senhora acha que eu pego no seu pé? Não tenho nada a ver com o Corinthians, tá tudo bem em casa? Tranquilo? Não tá tão legal, mas... Paulinho, destaque inicial, Paulinho. Destaque inicial é o São Paulo que fez barba e cabelo, né? Porque ganha do Corinthians uma semana, outra semana ganha o título. Aí, irmão, você vai fazer o que? Eu vou falar o que de destaque? Eu não posso falar que é o Mano destaque. Mano permanece. Infelizmente. Você já sentiu como é que tá o Paulo Sérgio, né? Eu estou com os nossos dois repórteres apostos, o Zé e o Salazar, já chamo eles dois, mas antes vou passar com ela, com Michele Gianella, né? Presentes e enquete nesse dia que a torcida tricolor tá muito feliz, Michele. Boa noite. Verdade, Garrafa, muito boa noite para você, para todos os nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. É o seguinte, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: o São Paulo já pode brigar de igual ali com o Flamengo e Atlético Mineiro nessa temporada? Tá pronto já o São Paulo, sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. E para você que participar com a gente pelas redes sociais, colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter, coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter com a sua foto assistindo o programa, que você vai aparecer aqui, ó, nesse telão. Nossa produção vai selecionar alguns dos nossos telespectadores que colocarem hashtag Mesa Redonda mostrando que estão assistindo o programa. Vocês podem ganhar presentes. Primeiro presente da noite, camisa do Palmeiras, tamanho G. Camisa também do Terror da Moca, tamanho G. Olha lá. E o livro Transformado para Vencer, do nosso querido Paulo Sérgio. Então, é o primeiro presente, vai recheado. Segundo kit de presentes da noite, camisa do São Paulo, tamanho G, e uma bola de campo da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Entre lá no site deles, goldeplaca.com.br. E o terceiro presente da noite é um kit da Poker, que vem com luva profissional e um saco de fardamento, também em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. Então tem 3 presentões, hashtag Mesa Redonda, participe com a gente, fique ligado pelas redes sociais, Garrafa.
Que legal, que legal, que legal. Então nós vamos sair daqui, da Avenida Paulista, e vamos até Belo Horizonte, até o palco da decisão, para o Boa Noite do José Paes, que vai apresentar todo o trabalho que ele teve hoje lá no Mineirão e vai entrar ao vivo aqui no decorrer do programa com toda a repercussão dessa conquista importantíssima do São Paulo. No seu Boa Noite, uma pergunta, Zé. O São Paulo já deixou o Mineirão, porque há pouco o Carpini estava dando entrevista coletiva. Boa noite, Zé Paes. Tudo em paz, Osmar Garrafa, grande abraço para você, abraço para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do glorioso Mesa Redonda Futebol Debate. Exatamente isso, a entrevista do Carpini terminou há 10, 15 minutos, demorou para começar aquela comemoração toda lá no vestiário. O São Paulo já deixou aqui o estádio do Mineirão, com destino ali ao aeroporto de Confins, 30 minutinhos, 40 minutinhos daqui do Mineirão. Todo mundo já teve que se retirar desse gigante, desse baita estádio que recebeu essa Supercopa do Brasil neste domingo. Por isso eu tô aqui do lado de fora, trazendo todas as informações, trarei tudo para vocês ao vivo, toda a repercussão dessa super vitória, eu posso dizer, do São Paulo, esse título inédito do Tricolor, e a gente vai conversar bastante sobre isso, né? O São Paulo já deixou aqui o estádio e o Palmeiras também, viu, Garrafa? Devolvo para você, tô à sua disposição, meu querido. Segura aí, Zé, segura aí. Então, no Mesa Redonda é assim, ó, o Zé falou que o São Paulo tá saindo, né? Em destino a Confins, que é aproximadamente aí uns 40 minutos lá do Mineirão, pega o voo e desce em Guarulhos. E quem está em Guarulhos? Mais um repórter Gazeta, Tiago Salazar, o espadachim da informação. Situação de momento em Guarulhos, a TV Gazeta, o Mesa Redonda, esperando o Tricolor, né? Será que vai aparecer torcida do São Paulo? Como é que está a situação de momento aí, Salazar? Boa noite. Fala, Garrafa, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. É isso mesmo, a gente está aqui em Cumbica, no aeroporto de Guarulhos, como você pode ver. Dá uma mostrada aqui, Wilton. Movimentação muito tranquila, vamos aguardar aqui o desembarque do São Paulo e quem sabe do Palmeiras, porque o São Paulo ficou lá no Mineirão comemorando, mas o Palmeiras foi embora rapidinho. Será que a gente não encontra aqui o time saindo ou algum torcedor chegando? Vamos aguardar, vamos ficar de olho aqui, ao vivo, o programa todo à disposição de vocês, Garrafa. Beleza, no Mesa Redonda é assim, você viu, São Paulo saiu, o Zé já informou lá direto de Belo Horizonte, o Salazar está em Guarulhos aguardando a chegada das delegações, não sei se o São Paulo sairá pela pista, se vai passar por ali, se teremos torcida ou não para comemorar esse título junto aos jogadores, se os jogadores do Palmeiras vão passar por ali, de qualquer forma o Salazar está de prontidão lá, para não perdermos tempo, como o Zé Paes está em Belo Horizonte. Ele acompanhou todos os bastidores do clássico, o antes, o durante e o pós-jogo. Vamos acompanhar o trabalho do José Paes durante todo o dia de hoje lá em Belo Horizonte, nesse título importantíssimo do Tricolor? Roda o VT. Torcida mista num clássico entre duas equipes paulistas é coisa que a gente não via há muito tempo. Desde 2016, por causa de uma determinação do Ministério Público de São Paulo, os jogos envolvendo os 4 grandes clubes do estado são sempre apenas com torcida única do time mandante. Mas, como a Supercopa do Brasil foi levada para Belo Horizonte, as torcidas de Palmeiras e São Paulo puderam assistir direto do Mineirão o choque rei decisivo desse domingo. Olha, faz tempo que não tem, vai ser 1000 graus, vai ser da hora. Eu amo isso, eu amo isso. Eu quero ser campeão e não quero saber de torcida nenhuma dos caras. Aqui é Tricolor, vamos São Paulo! Palmeiras, 1, 2, 3, 4, Tricas, 0! 2-0, fora o show, freguesada. Ó, não dá pra vocês, entendeu? Aqui é Tricolor, mundial. Não existe jogo fácil e vamos pra cima, vamos fazer o nosso trabalho com humildade e tentar ganhar mais um campeonato aí, certo? Valeu, um abraço. Ô Chico Lang, um abraço pra você. A chegada das duas equipes ao Mineirão foi bem tranquila, bem na paz e com uma baita festa. Clima completamente diferente do que a gente viu no sábado, quando um torcedor do São Paulo acabou preso depois de atirar uma garrafa de cerveja em um dos ônibus da delegação do Palmeiras. Sem 3 zagueiros de ofício e com o Mike fazendo a dobra ali pela direita com o Marcos Rocha, o Palmeiras começou o choque rei assustando nessa pancada do Rony, defesaça do Rafael. Aliás, o próprio Mike também deu trabalho pro Rafael. Sem o Lucas Moura com dores na coxa e sem o Rames Rodrigues, que nem viajou para BH, o São Paulo foi a campo com o Nicão e com o patrocínio ainda do ano passado, porque a Supercopa é um torneio referente a 2 competições de 2023.
Quem começou esse ano agora, jogando muito para variar, foi o Rafael Veiga, que quase abriu o placar nessa cabeçada para fora. O Flaco Lopes e o John, que entrou na vaga do Flaco no segundo tempo, perderam 2 ótimas chances para o Verdão. O Moreira tirou praticamente em cima da linha o chutaço cruzado do Mike. Quando o Everton, sem querer, resolveu tocar no Caleri, o camisa 9 do São Paulo não conseguiu mandar para o gol. E como ninguém balançou a rede no tempo normal, o jeito foi decidir a parada nas cobranças de pênalti. O Caleri, o Rafael Veiga, o Galopo, o Gabriel Menino e o Pablo Maia converteram os chutes. O Murilo perdeu para o Palmeiras. O Michel Araújo marcou para o Tricolor. E nessa cobrança do Piquerez, perdida, desperdiçada, defendida pelo Rafael, o São Paulo então se sagrou campeão da Supercopa do Brasil, para delírio de milhares de torcedores presentes aqui no estádio do Mineirão e milhões em todo o Brasil. O Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vem do passado. Tá aí, que legal, vitória do Tricolor, torcida Tricolor em festa, queria jogar para a bancada já de imediato um pouco do jogo. Vocês falassem um pouquinho do jogo, pode começar com o Miller, vocês fiquem à vontade. Miller, o jogo em si, o 0-0 foi justo, merecia ter um vencedor no tempo normal. Claro, as penalidades, né, estavam ali no regulamento, é outra história que a gente vai discutir, inclusive o Carriere já deu o spoiler, né, que o Palmeiras em pênaltis realmente não vai em grande fase com o Abel. Mas o jogo em si, avaliação do que foi o jogo, resultado justo. Olha, Rafa, o jogo pra mim foi equilibrado, né? É claro, em termos de chances de gol, o Palmeiras teve no primeiro tempo a melhor, com o Mike, né, na cara do Rafael. Então, foi uma jogada construída, né? Até porque o Palmeiras é um bom time. Acho que teve muito equilíbrio na partida, né? Principalmente no segundo tempo. Aí depois dos pênaltis tinha uma outra situação, mas eu acho que os dois times entraram em igualdade de condição. São Paulo tem uma molecada boa, assim como o Palmeiras também, né? Com exceção do Rafinha no São Paulo e do Everton, que já deve ter 30 anos, mas, pô, um goleiraço. Então, acho que tinha esse equilíbrio e não tinha favorito por conta disso. As duas equipes chegaram em igualdade de condição. Quem vencesse, quer dizer, estaria de bom tamanho. Acho que o pênalti já é uma outra situação. Ô Pintado, você concorda com o Miller, mas também acha que há pouco tempo atrás ninguém imaginava esse São Paulo competindo com o Palmeiras. E um São Paulo competindo ainda sem o Lucas. É verdade, o Palmeiras não tinha o Endrick, mas o Endrick não vamos considerar como desfalque, porque ele já não vinha fazendo parte dos últimos jogos, né? Ele tá lá com a seleção e tal, mas o São Paulo perde o Lucas e mesmo assim o São Paulo competindo. A sua avaliação do jogo, algo que não se esperava há pouco tempo atrás, né? O normal hoje seria a gente estar discutindo uma vitória do Palmeiras. Pelo histórico do Palmeiras, pela equipe, pela força, né, por tudo que vem conquistando, por tudo que vem fazendo. Eu acho que o grande mérito do São Paulo não era vencer jogando bonito, porque contra uma equipe como o Palmeiras, você vai ter pouco tempo de superioridade dentro do jogo. Né? Isso pode acontecer. Mas é que o Palmeiras perder tanta oportunidade assim não é normal. Mas o São Paulo soube superar isso. O que a grandeza hoje dessa vitória do São Paulo, desse título, foi ter vencido um Palmeiras, um vencedor, o maior vencedor nos últimos anos. Então acho que é gigante essa vitória do São Paulo. Independente do que aconteceu no jogo, claro que o Palmeiras teria um volume maior, claro que o Palmeiras tem uma organização diferente, o trabalho do Carpini está começando, claro que tem muito do Dorival ainda no time de São Paulo, sim, mas o trabalho do Carpini ainda está no início, né? O que fica muito marcado e que é muito especial é ver o torcedor São Paulino feliz, depois de uma vitória onde um jogo até certo ponto equilibrado, mas se o Palmeiras tivesse ganho também não era nada normal. Mas, Pintado, você vê que essa equipe do São Paulo é uma equipe que sabe defender. É uma equipe que aprendeu a se defender, sabendo como o Palmeiras joga,
neutralizando jogadores importantes do Palmeiras. Então você vê lá o Pablo Maia marcando, Alisson marcando, o Elton Rato voltando, o Nicão não apareceu tanto, mas ele ajudou muito na marcação. Luciano não apareceu tanto, mas ajudou nessa e lá na frente você tem lá um centroavante que luta e briga lá toda hora. Então eu creio que esse São Paulo, forte dele, é que aprendeu a marcar. Ou seja, é uma equipe humilde, que sabe do seu potencial, sabe daquilo onde pode chegar, e aí, uma hora ou outra, você tem jogadores ali que vão fazer o gol. Né? Então, o forte desse São Paulo é a marcação e sair com velocidade com esses jogadores. Esse aí. conjunto, né, Paulo? A gente Sim. sabe aqui, o Miller, pô, você fazer parte de um conjunto, de uma equipe que cada um corre para o outro, isso é algo E posicionado. Muito bem posicionado. É uma coisa que no Corinthians você não vê. É uma bagunça. Você não vê um time coordenado, você não vê um time marcando, mantendo o posicionamento. E hoje você vê na equipe do São Paulo. Você vê que, por exemplo, o Rafael Veiga não jogou hoje. É um baita do jogador. Ele teve aquela chance de cabeça lá, que no jogo contra o Santos ele fez, entrando de surpresa, mas foi um jogador que foi bem marcado. Né? Então você vê o Mike, que jogou muito hoje, hein? Ali pelo lado direito. Sim. Né? Jogou Funcionou, muito o jogador. funcionou sempre, aliás, neutralizou toda aquela. A regularidade aquele lado, do Mike é impressionante. Então, o Abel não estava louco quando ele falou que o Carpini conhecia muito mais do trabalho dele do que ele do trabalho do Carpini. Porque é lógico, o time a ser batido é o Palmeiras. Sim. Então, é um time estudado e é claro. E o São Paulo, ultimamente, tem feito essa lição de casa muito bem. Tirando... Vamos lembrar também, tirando o 5-0 do último brasileiro, que o último jogo do Palmeiras-São Paulo foi 5-0 para o Palmeiras. Né? Foi uma vitória histórica, foi uma goleada histórica. Disso não, cara. Né? Não lembro o Pintado não deve lembrar, devia estar hibernando nesse dia. Não lembro desse jogo, não. Mas o último jogo, Palmeiras e São Paulo, foi 5-0 no turno do Campeonato Brasileiro. Mas me permitam parênteses, mas nas decisões... Então. Daqui a pouco o Caleri vai falar, o Caleri dá uma cutucadinha, chama o Palmeiras de freguês, porque na Copa do Brasil de 22, se eu não estiver errado, o filho me ajuda aí, 22, o Palmeiras tirou, o São Paulo tirou o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, né? Historicamente, historicamente o São Paulo no mata-mata. E 23 também. E se for lá para trás também, o São Paulo é uma pedra no sapato em jogos de mata-mata, em jogos decisivos. Hoje a gente pode falar que o grande rival do Palmeiras em São Paulo, no estádio de São Paulo, é o São Paulo, né? Perdemos, infelizmente, o nosso grande arquirrival. Mas cutucada no Paulo, hein? Deu aqui, ó, Matheus, você viu? Deu uma cutucada. Momentaneamente, mas não falou mentira. Mas não falou mentira, mas é verdade. Né, hoje, realmente, aqui mas em já São é pra Paulo... falar de Corinthians já? Não, mas foi só uma você cutucadinha. começou a rivalidade. Mas porque não tá mais no mesmo patamar do Não tá. Palmeiras. Agora, desculpa, a enquete não citou o Palmeiras, por quê? Não citou mesmo. Não citou, falou que o São Paulo pode estragar o molho de Atlético Mineiro e Flamengo e Palmeiras não? Ou o Palmeiras já está num patamar concura, porque não foi citado. O senhor tem razão, o senhor tem razão. Eu falei, nossa, por que não falou? É Atlético e Flamengo só? Eu acho que tem que pôr. O Atlético até perdeu o clássico, né? Perdeu o clássico e 2-0 em casa. É que o Fini é palmeirense, tá magoado. Pé da vida, falou, não vou nem colocar o Palmeiras na enquete, ficou com raiva. Mas o Zé Paz está nos chamando porque tem um cara que eu quero que vocês discutam. Né? Quando Carpini foi contratado para substituir o técnico da seleção brasileira. E se falava que ele teria uma semana, mas muito dura. O homem quebra o tabu. São Paulo nunca tinha vencido o Corinthians lá em Itaquera. 10 anos jogando lá, nunca venceu. Aí ele quebra o tabu. E depois ele é campeão em cima do todo-poderoso Palmeiras. Zé Paz, o Carpini, como é que foi na coletiva falando desse momento dele, desse momento do São Paulo, de quem que tem recebido apoio, enfim. Como é que tá o Carpini? Lógico, muito feliz você acompanhar a coletiva, Zé. É isso, Garrafa. Eu vou só pedir para o nosso Ricardo Braga mostrar para vocês, porque o ônibus do São Paulo acabou de deixar aqui
o estádio do Mineirão, muitos batedores, alguns torcedores indo atrás também, tentando seguir o busão do São Paulo com destino lá ao aeroporto de Confins. Então o São Paulo deixando neste exato momento aqui o estádio do Mineirão. Já tinha deixado algumas dependências, claro, mas agora sai de vez daqui do Mineirão com destino aí à capital paulista, com destino a Guarulhos. E amanhã tem treino às 9h30, hein? Já recebi a informação, é festa só agora, treino amanhã às 9h30. Então vamos escutar aí o professor Thiago Carpini, campeão da Supercopa do Brasil, título inédito do São Paulo. Carpini em 5 partidas, quebra o tabu e é campeão com o tricolor. Então fala, Carpini. Legal, eu fico... Então agradecer ao presidente Júlio, ao Belmonte, ao Nelson, ao Muricy, ao Rui. Eu queria aproveitar também a oportunidade e agradecer ao professor Dorival, compartilhar esse momento com ele, pois o que foi construído lá atrás nos trouxe a esse momento. Hoje foi um título de um jogo, mas esse título começou lá atrás, numa consolidação de trabalho, com a conquista da Copa do Brasil, com tudo que essas pessoas do respaldo, diretoria, Dorival, sua comissão e esses atletas construíram. E eles nos permitiram fazer parte dessa história, nos receberam tão bem desde o primeiro dia que eu cheguei no São Paulo Futebol Clube. Então, eu precisava de alguma maneira contribuir com esse processo e eu acho que estamos no caminho. Hoje, momento único e marcante na minha vida, na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada, mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais. Tá, então a palavra do Thiago Carpini, só para corrigir, porque o Arboleda já estava me mandando mensagem aqui. O treino não é amanhã não, Arboleda. Vai poder comemorar tranquilo, você, todo o elenco do São Paulo. O treino é terça-feira às 9h30 da manhã, então amanhã folga pra galera, viu, Garrafa? Devolvo para você aí. Segura aí, Zé, segura aí que daqui a pouco eu quero a palavra do Abel. O Abel falando da importância do campeonato, que ele não ganhou dessa vez, né? O Abel vem com uma declaração forte, o Carpini vai responder. Segura aí que o Zé Paz vai trazer. Gente, então só para recapitular, o Carpini, ele vem para substituir o técnico da seleção brasileira. Não era a primeira opção da diretoria do São Paulo, todo mundo sabe. O São Paulo foi atrás de 2 técnicos argentinos e tal, não houve negociação. Aí o Carpini, por ter feito um belo trabalho no Água Santa, vice-campeão paulista, venceu até o primeiro jogo do Abel o ano passado, e depois foi para o Juventude, tirou o time da zona de rebaixamento e levou o time para a Série A, e na conversa que teve com o Muricy, na tal da entrevista que o São Paulo faz, o Carpini foi eleito. Quando o Carpini chegou, criou-se aquela desconfiança. Pô, vai pegar o time do Dorival, tá? Um técnico que, uma coisa com todo respeito, é dirigir o Água Santa, dirigir o Juventude, mas é o São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores e tal. Aí ele começa, e ele tá invicto ainda, né? Tá invicto, né, Miller? Né? Aí ele começa bem, mas aí é cobrança de time grande. Ah, mas na semana que vem a coisa vai pegar. Ali que a gente vai sentir um pouco. Tem o Corinthians, nunca ganhou lá em Itaquera. Pô, vai pegar o Corinthians lá, cara? Mesmo em crise e tal. E depois tem decisão da Supercopa. Toma 2 pauladas, vão meter o pau no Carpini. O cara invicto vai lá, quebra o tabu e ganha do Palmeiras, cara. Que loucura é essa? O quanto o Carpini sai fortalecido para dar sequência do trabalho e por que desse bom início do Carpini, na opinião de vocês? É o Muricy por trás, é a estrutura da diretoria, enfim. Bom, o jogador pode falar melhor que eu, mas com certeza o Muricy foi uma peça fundamental na escolha do treinador. Porque hoje, essa equipe do São Paulo, o treinador que ocupasse aquele cargo ali, não tinha que inventar. Aquilo que o Dorival fez com o grupo tinha que manter. E ele está conseguindo manter isso. Ele está tendo os jogadores na mão, vê algumas peças importantes. Então eu creio que é um treinador hoje que não inventou. Arrozinho com feijão bem temperado. É isso aí, deixou. Até o Dorival estava lá vendo o jogo hoje. Você não viu? Vi. Tava lá. O Dorival falou assim, quero ver se ele vai fazer alguma coisa diferente. Não, ele falou, boa filho, fez tudo o que eu falei para você fazer. Mineiro, essa avaliação desse início do Carpini, o Muricy pode ser importante em que ponto? O próprio Carpini disse isso lá na coletiva, falou, ó, quero ficar ao lado do Muricy, pegar conselho, demonstrando essa humildade do Paulo, enfim, essa avaliação e o quanto ele fica grande no sentido de ter respaldo para dar sequência ao trabalho. O mais importante é isso aí, o respaldo para a sequência da temporada que é longa e difícil, né? Você sabe muito bem que o Crespo foi campeão paulista e caiu no Brasileiro, então acho que o futebol tem essa dinâmica, né? A glória e a derrota caminham juntos. Não tem jeito de ser diferente, não vai ser.
é uma lei da bola. Então, acho que tem um grande desafio agora, que é a Libertadores. Porque eu acredito que hoje disputou essa final os 2 finalistas do Campeonato Paulista, o São Paulo e o Palmeiras. Eles são os favoritíssimos à conquista do título paulista. Agora, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí já é uma outra situação. Você pega os times de todo o Brasil, muito mais difícil. Então, acho que, é claro que se começar bem vencendo, é muito, muito bom. O importante é dar sequência. Ô Pintado, você como técnico de futebol, técnico experiente já, um novo treinador chegando num clube como São Paulo, você já treinou São Paulo, jogou no São Paulo, campeão no São Paulo, chega no São Paulo, dá de cara com o Muricy, um ex-treinador, mas um cara que está ali gerenciando também o departamento de futebol. O quanto pode ter dedo do Muricy, dessa comissão técnica do São Paulo, junto com o Carpini? Bom, primeiro eu queria dizer para o futebol brasileiro que existe treinador brasileiro sim no Brasil. É muito importante que essas oportunidades apareçam como apareceu para o Carpini. É verdade. Porque depois do 7-1 parece que não tem mais treinador no Brasil. E aí foi argentino para tudo quanto é lado, é português, que estou de acordo, não tem problema nenhum, tem espaço para o bom profissional em todos os setores, eu não tenho nada contra. Mas tem sim bons treinadores brasileiros. O que precisa é alguém com aquilo roxo de dar oportunidade para o jovem como está sendo feito o Carpini. Para o próprio Corinthians, Palmeiras, sabe? Sim. Essas oportunidades, o próprio Abel chegou no Palmeiras, era um treinador que ainda não tinha. Quem era o Abel, teoricamente, né? Ou seja, revelamos um treinador português. Isso. Né? Sendo que nós temos, e o Carpini está mostrando isso. Já não é o primeiro bom trabalho que ele tem. Né? E, claro que você vem, né? Você tem uma herança maravilhosa do Dorival, isso é muito importante para qualquer, porque esse papo que o cara chega na semana e resolve e muda tudo. Isso que aconteceu no Botafogo, chegar lá, um monte de treinador, ficar mudando de treinador lá, caiu. Mas é o que vende, né? Já mudou tudo. Chegou no domingo, ganhou na quarta, agora já... Isso não é verdade. Isso não é verdade. O importante, é o que o Miller falou, o resultado favorece a esse crescimento. Sem dúvida nenhuma, o Carpini hoje começa muito bem num São Paulo, com o peso do São Paulo e ganhando. Né? Você só convence ganhando. Não tem outra maneira de você contar a história se você não ganhar. E acho muito importante que o Muricy acrescenta ao Carpini o que falta a experiência. Sim. Né? Não vou dizer que falta, porque o Carpini também não é nem um menininho mais. Sim. Ele já tem Mas num time grande, né? A coisa... Esse peso, né, que é um São Paulo, que é um Corinthians, que é um Palmeiras... É outra coisa. Esse peso do comandante é outra coisa. E o Muricy como que carrega esse peso, Carpini, vem cá. Tenho certeza que isso aconteceu. Sim. O próprio Milton Cruz, vem cá um pouquinho, viu? Vamos por aqui, vamos por aqui. Porque claro que ele chega com o gás todo, claro que ele quer fazer, claro que ele... Quer mudar, quer fazer... Porque isso é normal, é óbvio que ele tem essa disposição e conhece, sabe fazer. Agora, o Muricy falou, calma, vamos ganhar o jogo. Agora, até para a gente colocar o Carriere também na discussão, o Zé Pais, ele também acompanhou a entrevista coletiva do Abel, e o Abel, eu não sei, eu quero que o Zé Pais esclareça, o Abel teria minimizado, me corrija se eu estiver errado, porque aqui na redação você está chegando, pega uma notícia aqui, outra ali e tal, por isso nós estamos aqui no programa. Eu não estou acompanhando, acompanho a coletiva. Por isso que eu falei, Zé, quero saber que história é essa do Abel, se ele falou que o campeonato não é tão importante, tirou um pouco o peso da competição. O que o Abel falou sobre a importância da Supercopa? Ele falou alguma coisa nesse sentido, Zé, para deixar bem claro, porque isso está bombando em redes sociais e parece que você também tem a resposta do Carpini ao Abel, se é que ele falou alguma coisa, Zé. Olha, Garrafa, na minha humilde opinião, aí o Abel Ferreira ele deu uma minimizada assim na competição, na Supercopa. A gente lembra que o Palmeiras no ano passado foi campeão para cima do Flamengo, né, num jogo bastante histórico, eu posso até dizer assim. Inclusive colocou lá no mural, na academia de futebol, esse título como uma conquista importante. E aí foi perguntado sobre essa importância da competição da Supercopa do Brasil na entrevista coletiva hoje aqui depois da derrota, depois da perda do título para o São Paulo. Então vamos conferir a Abel Ferreira falando sobre a Supercopa, sobre essa competição aqui no Mesa Redonda. Pode rodar. Claro que queremos ganhar. Isto não é uma competição, isto é um prémio para duas equipas que tiveram um bom desempenho nas competições o ano passado e que a CBF decidiu, e muito bem,
fazer um jogo no início do ano, como se faz também na Europa, para que no início do ano se possam defrontar a equipa que ganhou a Copa e a equipa que ganhou o Brasileirão. Então tá aí a palavra do Abel Ferreira e olha só, eu como bom repórter, né, treinado por Osmar Garrafa, peguei essa declaração do Abel e perguntei por Carpini, na coletiva do Carpini, ó, o Abel falou isso, isso e isso. O que você acha, Carpini? Vamos escutar o técnico campeão da Supercopa do Brasil de 2024. Todo título é gigante, né? É um título que faltava na história do São Paulo, não falta mais. São Paulo agora ganhou absolutamente tudo. Não só... Acho que todo jogo ele é importante. Vencer é muito bom, ainda mais quando você tem uma equipe como a nossa, que acostumou a vencer. Eu acho que cria-se um hábito. E o São Paulo trabalha muito e habituou-se a ser uma equipe vencedora, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Eu penso um pouco diferente, mas respeito a opinião de todo e qualquer profissional. Mas título é título, troféu é troféu. A importância para mim e para o São Paulo ela é gigantesca, né? Então eu valorizo muito o que nós fizemos. Como eu disse, respeito com toda sinceridade a outras opiniões em relação a isso. Estão aí então os dois treinadores aqui no Mesa Redonda falando sobre a importância ou não da Supercopa do Brasil. E para o São Paulo foi muito importante sim, Garrafa, já devolvendo para você, porque toda a cúpula de futebol do Tricolor acompanhou a entrevista coletiva do Carpini, presidente Casares, Estavo Belmonte, Rui Costa, até o Muricy Ramalho, que não é de viajar, veio aqui também para o Mineirão hoje. Então todo mundo dando uma moral danada para esse título que faltava para o São Paulo. Devolvo para você aí, Osmar. Tô aqui posicionado para a gente continuar batendo bola. Ó, peraí, eu achei que o Paulo Sérgio tava de brincadeira, querendo colocar fogo lá no programa. O Abel falou isso, não sei o quê. Pô, o Abel tá de brincadeira, velho? Não, tá de brincadeira. Ué, tá de brincadeira. Tá Falar de que não é uma competição, não, é a história tá do de Paulistinha. brincadeira. Voltou a história do Paulistinha de novo? E nós, quando o ganha, Corinthians, é título, o Corinthians, Paulinho, quando Chicão, ganha título, põe lá. Pô, na porta da Chicão, academia. em 91, nós somos campeões da Supercopa. Em 91, e todo corintiano lembra. 1x0 gol do Bugalu, né? Gol do Bugalu. Tava atrás do entendeu? gol. Então todo mundo lembra. Agora falar que não é importante, deve ver daqui 10 anos que o cara falou, foi vice. Ele não falou o jogo, esse jogo, esse título não é importante. Ele falou o título não é importante. Ele falou que não era uma competição. Repete lá. Ele falou que não é uma competição, que é um prêmio para as duas equipes. Mas como é um prêmio? É um título, vocês adoram, olha, vocês estão falando aqui com um cara que é tão Abel Futebol Clube como o Palmeiras Futebol Clube, cara. E a torcida do Palmeiras adora o Abel, e ele tem... Mas é claro. E ele é muito inteligente, e ele adora fazer a imprensa pegar fogo desse vamos ver jeito. então, vamos ver o que disse o Abel para saber se a gente está agitando. Pera aí, o Carriere tá falando que nós estamos querendo agitar, vamos colocar. Ele é muito inteligente, cara, o Abel é muito inteligente, ele quer fazer exatamente isso, tirar o foco. Claro, você quer que ele fale, nossa, esse título era o mais importante do mundo e estamos destruídos, amanhã a gente não vai conseguir treinar. Você quer que ele fale o quê? Mas em respeito ao adversário. Vamos ouvir o que ele falou? Ele não desrespeitou o adversário. Pera, vamos ouvir, saber se houve ou não desrespeito. Eu não estou aqui. Convidado tem prioridade. Não é? Calma. Então aqui, o Matheus falou, vamos ouvir o que o Abel fala. Vamos lá, vamos ver de novo. Foi título, não foi título? Não, o Abel tem razão. Ele em nenhum momento falou que não é importante. Ganhar. Isto não é uma competição, isto é um prémio para duas equipas que tiveram um bom desempenho nas competições do ano passado. E que a CBF decidiu, e muito bem, fazer um jogo no início do ano, como se faz também na Europa, para que no início do ano se possam defrontar a equipa que ganhou a Copa e a equipa que ganhou o Brasileirão. Ou seja... Em que momento ele falou, esse jogo não é importante? Ele falou? Não vi. Porque uma competição é um prêmio, não é um título, é um prêmio. Pra mim é um título. Ele tá certo. Ele tá dizendo, exatamente, ele está dizendo que as duas equipes, Palmeiras e São Paulo, foram premiadas pela conquista do ano passado. Dos títulos de 23. Exatamente. É um jogo que se joga no começo de 24 para começar a movimentar o ano de Pintado, quero ver o Pintado lá. Papo de perdedor. Papo de perdedor. Olha o Pintado que lá na sala de espera lá do Mesa Redonda, lá da Gazeta, me pareceu um cara tão assim, e aqui eu tinha certeza que você ia bater desse jeito, Mas é que quando eu ganho, vale. É isso? Quando eu perco, mas ele não falou que não vale. Aí a interpretação de vocês
que adoram pegar no pé do Abel. Eu não pego no pé. Adoram pegar no pé do Abel. Vocês adoram. Mas não era mais elegante parabenizar o São Paulo pela conquista de um título? É um título da Supercopa. E ele falou, um prêmio para as duas equipes, o São Paulo, que ganhou de um jeito muito emocionante e eloquente a Copa do Brasil. Mas ele fala que não é uma competição, Matheus. Não é assim, não é um jogo só. Mas é um título, é a disputa de um título. É um título, foi disputado porque os dois times se classificaram através das conquistas do ano passado. Tanto é verdade que essa imprensa que o senhor fala que pega no pé do Abel, disse durante toda a semana que se o Abel ganhasse essa competição, que não é título, ele teria o 10º título e seria o maior vencedor de títulos na história do Palmeiras. Ou seja, se o Abel ganha, o Palmeiras ganha, o Abel ia falar, pô, mais um título pra mim. Aí quando o São Paulo ganha a competição, você tá entendendo? É um prêmiozinho também, né? Tem um bichinho, né, pro campeão. 10 milhões, mais ou menos, acho que mas então abre mão disso. Se não é uma competição, abre mão do prêmio. Mas é lógico que ele queria ganhar, mas ele não vai expor o time dele a um grande fracasso, porque realmente não foi um grande fracasso. Não, ele mas ninguém tá falando. Mas vocês querem fazer com que a Supercopa seja uma Copa do Mundo. Não é uma Copa do Mundo, não é um título tão... Você prefere ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro ou a Supercopa? É que aí remete àquela história do Paulistinha. Quando perdeu o Paulistinha. Quando ganhou o Paulistão. Aí agora vem o Abel, quando ganha, põe lá na porta do CT, título. Aí quando perde é uma competição que... Fica meio estranho. Garrafa, muita gente, Paulo, Miller, Pintado, Matheus e o próprio Garrafa, questionando o que acontece com o Palmeiras, que a gente já sabia que se fosse para pênaltis, até sexta-feira a gente comentava no Gazeta Esportiva, se for para pênaltis, não dá Palmeiras. O que acontece com a equipe do Palmeiras que não tem? É falta equilíbrio emocional, falta treino, porque na hora que foi para os pênaltis, eu falei pro meu marido, agora sim deu São Paulo, tinha certeza. E acho que o palmeirense também tinha certeza. Todo mundo. O que acontece? Usou uma a tragédia anunciada, inconsciente coletivo. Eu estive na disputa de pênaltis contra o Boca o ano passado. Hoje, quando foi para os pênaltis, cara, eu estava assistindo o jogo do lado de Ademir da Guia, só isso. O Divino estava do meu lado assistindo o jogo hoje. Que benção. Hoje o dia foi ótimo por causa disso. Mas tá quando emocionado. É verdade. Mas é o Ademir, né? O Ademir aí. Se você estivesse vendo o jogo do lado do Rivelino. Não, é lógico. Você não ficaria emocionado? É lógico, mas então. eu fico feliz porque lembrar dessas raízes. Essa garotada de hoje não lembra mais. Tá ali, ó. Essa garotada pintada não lembra mais, não valoriza mais. É isso. E aí você vê o torcedor lembrando desses ex-atletas que marcaram uma história, respeitando. Mas isso que a Michelle levantou, que o público levantou, que o próprio Carriere disse no destaque. Esse aspecto emocional pesa para o jogador ou é a gente que avalia aqui e a própria torcida? Temos 3 ex-jogadores aqui e um técnico de futebol. Isso para o jogador. O jogador relembra lá, nos pênaltis a gente não tá legal, ele não consegue ganhar. Baixa isso, Miller, ou não? Na cabeça do jogador? É emocional do momento, né? Não do fracasso do passado. Eu sempre falo que pênalti não é treinamento, é momento. Né? Você lembra que nós disputamos os pênaltis de final de Libertadores, semifinal lá em Assunção? Verdade. Né? Então ele falou assim, você está preparado? Você está preparado? Você tá bem para bater? Você está bem para bater? Então o jogador emocionalmente naquele momento, se ele não estiver confiante, não vai, que ele vai perder. Então, pênalti para mim é assim. Mas é que o histórico do Palmeiras é impressionante com relação à disputa de pênaltis. Então, quando chega nesse momento, por mais que o jogador naquela hora do jogo esteja confiante, tenha feito um bom jogo, né, que eu acho que isso tudo interfere, né? Tenha feito uma boa partida, tenha feito uma virada histórica e foi para os pênaltis, alguma coisa assim. Por mais que esse momento seja bom, com o Palmeiras, com esse retrospecto tão negativo, eu não lembro de um time com retrospecto tão negativo em pênaltis como o Palmeiras. E é na disputa de pênaltis, porque não é no pênalti durante o jogo. Não. O Veiga batendo pênalti durante o jogo, ele é um monstro. O Veiga batendo pênalti em disputa de pênaltis contra o Boca, ele perdeu e hoje quase que o Rafael pegou. Pintado, essa é uma do Carriere, é uma visão muito do torcedor. O Miller falou que não, é o emocional do momento. O jogador, eu quero também a opinião do Paulo, você como técnico e como ex-jogador, esse emocional é momento ou realmente, porque hoje internet todo mundo tem na mão, tudo foi comentado, essa história toda. O jogador capta isso também ou não? Rafa, eu vou te falar friamente agora, como um cara da profissão. Sim. O Abel é o melhor treinador no Brasil hoje, sem discussão. Ponto.
Os números mostram, os títulos mostram. Iria A gente pro não tem 10º muito título. que entrar nessa. Algumas tiradas, acho Claro. deselegante o que ele falou. Mas o Abel, o melhor treinador no Brasil hoje, será que ele não pensou que a decisão poderia ir para os pênaltis? Exato. Tenho certeza absoluta que ele trabalhou outras vezes. Isso é inerente à vontade do treinador. Como o Miller falou, é algo que emocionalmente, quem é que vai bater? Eu preciso determinar porque é forte, esse jogador emocionalmente é forte. Eu não colocaria um que ele colocou para bater, eu não deixaria bater. Eu, pessoalmente. Qual? Né? Não, eu não quero citar o nome, mas eu não deixaria. Eu Murilo, pô. Não, mas bateu mal pra caramba. Hoje, mas o Murilo bateu, algum tempo atrás, o Murilo bateu um pênalti decisivo e marcou. Então, num lance decisivo, o Murilo também falhou. Eu acho que isso faz parte, né, do momento emocional que o jogador vai para uma final de um título, se é competição ou não, é outra coisa. É um título, mas lógico é um que título, aparição de um título. O cara emocionalmente tem que estar preparado. Mas como que você tem pode um deixar o peso. Murilo, um cara experiente, de fora? Não dá. Mas Murilo, você não tem Murilo hoje é o cara, um dos mais experientes dentro desse Palmeiras. Tem que assumir a responsabilidade. Mas o batedor era o Gomes, e o Gomes bateu muito mal contra o Boca Juniors. O Gomes é o cara mais Os dois que estudado. perderam pênalti contra o Boca Juniors foram os dois melhores batedores, Rafael Veiga e Gomes. Mas eu concordo na questão quando o jogador fala de emocional. E se o jogador ele tá preparado, tá convicto daquilo que ele vai fazer, ele vai pro pênalti e vai tentar fazer. Então o Murilo foi pra lá, bater pra Piquerez. Baita do jogador. Muito. Baita do jogador. Bate bem na bola. Muito bom. Só que foi infeliz. Então é muito difícil essa questão dos pênaltis. Vamos voltar a Belo Horizonte. O Zé Paz ouviu, o Caleri foi citado aqui, acho que pelo Paulo, logo no início do programa. O que o Caleri entrega, né? O que o Caleri entrega com a camisa do São Paulo é uma grandeza. Para ele não tem bola perdida, o cara, enfim, é aquele típico jogador que a torcida de qualquer time gosta de ter dentro do elenco. E você ouviu também o Caleri, né? Dando uma cutucadinha no Palmeiras, é isso? Vale a provocação? Como é que foi o papo com o Caleri, Zé? Tem que cutucar mesmo. Pois é, o Caleri ele é sempre um dos mais entusiasmados depois das vitórias do São Paulo. Ele, depois do título da Copa do Brasil, né, Garrafa, até disse, olha, eu não sou ídolo, não me considero ídolo do São Paulo, ainda preciso galgar o meu lugar, mas agora com o título da Supercopa do Brasil fica difícil dele fugir desse rótulo, né, porque é muito amado pela torcida do São Paulo. E quando ele tem um microfone ali na mão para falar o que ele pensa, ele diz isso aqui, ó, cutucando o Palmeiras. Claro que eles não gostam de jogar contra nós, é certeza. Eles ganham de todo mundo menos de nós. Mas eles tiveram sua época dourada quando perdimos o Paulistão, eles ganharam muito bem. Mas de aí em mais, a gente deixou ele fora 2 vezes na Copa do Brasil, a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. E agora, um título inédito para a instituição, obviamente ganhando pênalti, não foi o melhor jogo do mundo, mas a moeda caiu de nosso lado e São Paulo é campeão mais uma vez. Tá, então a palavra do Caleri, até a luz piscou aqui, hein, gente? Meu Deus, tá todo mundo concordando com o Caleri nesse momento. Eu devolvo pra você aí, Garrafa. O que você achou dessa declaração de Jonathan Caleri, que já tem quase 60 gols pelo São Paulo? Hoje ele perdeu uma chance incrível, mas na hora do pênalti o homem tava lá. Eles não gostam de jogar contra nós. Isso é no calor da coletiva, depois de uma conquista, ou o jogador sente isso? Miller, fica à vontade. Você acha que... Todo jogador gosta de jogar clássico. Do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. Clássico não tem jogo melhor que um clássico. Mas hoje está melhor jogar contra o Corinthians do que contra o São Paulo, né? Não, acho que o nível de confiança do São Paulo está muito alto, né? Mesmo o Lucas não jogando nada contra o Corinthians, o São Paulo ganhou. Mesmo o Lucas não jogando hoje, o São Paulo ganhou. Então acho que o nível de confiança está tão grande que o time começa a render aquilo que o torcedor espera, né? São Paulo não é um time de mil maravilhas. Para mim, um time bom é o Flamengo. O Flamengo é diferente. Totalmente diferente. Agora, o São Paulo não. É um time esforçado, bem organizado, desde quando chegou o Dorival, deixou essa herança bendita e o time está dando, o Carpinho está dando sequência. Então é importante ter hoje, o São Paulo hoje tem peça de reposição. Vai disputar Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro,
tem que ter o banco. Ferreirinha no banco, Eric, quer dizer, são O jogadores... banco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, gente. Será que... Exatamente. Ó, vou passar aqui, ó. Na individualidade. Ó, na individualidade. Vamos lá. Ferreirinha, tinha o Carpini hoje. Vou colocar os mais, né, que poderiam estar. Ferreirinha, Galopo, Luiz Gustavo. Luiz Araújo. O Luiz Araújo. Que entrou, inclusive. O Matheus Araújo. O Morelli. O Moreira, desculpa. O Moreira que entrou e fez um partidaço no lugar do Rafinha, já foi assim contra o Corinthians. O próprio Eric. E olha o banco do Palmeiras. O Aníbal Moreno, esse sim é um cara que chegou e tá pedindo passagem. Mas depois você tem Luan Zagueiro, né? Bruno Lopes, Gabriel Menino e os meninos da base. O banco do São Paulo, na minha opinião, banco do São Paulo, o Carpini tinha tinha um material humano melhor nas suas mãos do que o Abel. E em cima disso, eu já jogo para vocês a seguinte questão, que é mais ou menos a enquete. O São Paulo está preparado, Miller, Pintado, Paulo, Carriere, o São Paulo está preparado para brigar na temporada de igual para igual lá, bater com o Flamengo, bater com o Palmeiras, bater com o Atlético, ou ainda precisa melhorar, gente? Deixa eu falar só uma coisa em relação ao clássico, Garrafa. O clássico de hoje foi especial, porque tinha as duas torcidas. Quanto tempo que a gente não via isso? Nossa, foi muito legal mesmo. Né? Quanto tempo a gente não via isso, cara? Né? As duas torcidas fazendo festa. Que salva o e engano, pro nenhum jogador, problema isso, grave, né? Me trouxe a memória a época que nós fazíamos os jogos no Morumbi. Não é? Com as duas torcidas. Então, hoje foi um dia especial e quem não gosta de jogar um clássico num dia especial como esse? Bem observado, mas só para não fugir. São Paulo, gente, com o histórico que vem aí. Ele é campeão da Copa do Brasil, batendo Flamengo, Corinthians e o próprio Palmeiras. E ganha a Supercopa em cima do Palmeiras. Então a pergunta para vocês o Campeonato Brasileiro está chegando. Vocês já falaram, São Paulo é aquele, hoje o Matheus que falou, né? É o adversário do Palmeiras aqui dentro da capital. É aquele que consegue enfrentar o Palmeiras. Em termos de Brasil, esse São Paulo do Carpini, dá para ir forte ou precisa de mais? Que é a enquete que tá. Já se iguala a Flamengo, você acha? Palmeiras e Atlético. Primeiro vou lá. Esse time do Palmeiras, esse banco do Palmeiras foi o que foi o campeão brasileiro. Sim. É isso? Sim. Então você está falando do atual campeão brasileiro. O São Paulo venceu hoje, ganhou um título em cima do campeão brasileiro. E atual campeão paulista. E atual campeão paulista. Então você ter as peças e saber usar é mérito do Carpini. Né? Não temos dúvida disso. Se é bom ou se é ruim, a gente vai para a parte individual. O São Paulo é um time coletivo. Sim. Né? Sim. O São Paulo não é um time individual. Você tem o James que não tem hoje espaço no São Paulo. Tem o Lucas que é diferente. O Lucas é diferente. Pena que ele não jogou. Né? Mas ainda bem que o São Paulo... E mesmo sem ele. Palmeiras, o São Paulo competiu com o ótimo Palmeiras. Mas aí que tá, Pitado. Aí que tá esse coletivo. O São Paulo aprendeu a jogar. Quando se limita a defender e sair para o ataque por uma bola. E aí você tem jogadores. E aí começa a ter mais espaço para jogar. Então, esse São Paulo de hoje, eu não sei se aguenta uma temporada inteira, porque tem peças importantíssimas aí. Um Arboleda, você perde um jogador desse aí na defesa do São Paulo, é perigoso. Você falando fora outras peças. O Pablo Maia, o jogador, sabe, sempre elogiou. Vou falar do Caleri. Quem não gostaria de ter o Caleri junto no time? Você pega um jogador desse. O time. E a temporada é longa. E a temporada é longa. Isso vai ser importante, né, construir tudo isso durante uma temporada, que não é fácil. São Paulo briga, Miller, com esses grandes ou ainda você acha que um pouquinho abaixo? Ou não? Vai de igual para igual. Eu acredito que, lógico, o São Paulo tem que jogar de igual para igual com todo mundo. Sim. Até pela grandeza do clube. Agora, Palmeiras, Flamengo e Atlético, nessas competições aí, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eles saem na frente. Ô Carriere, você, na sua avaliação de torcedor, você fala, bom, Palmeiras toda vez que entra, o Palmeiras nos últimos anos, em toda a competição, entra como favorito. E aí você, como torcedor, você fala, quem é que vai poder bancar, embaçar o nosso caminho aqui? É o Flamengo? É o Atlético? O São Paulo já começa a preocupar a torcida do Palmeiras também, pelo que está mostrando? Sim, desde o ano passado, né? Desde o ano passado, né? Quando fez essa bela campanha na Copa do Brasil, né? Eliminou o Corinthians, eliminou o Palmeiras dentro do Allianz, foi campeão em cima do Flamengo, então não é à toa, isso não acontece assim do nada, né? Mérito demais do Dorival Júnior, né?
Hoje, assim, um time não ganha por causa de um fator. Claro. É uma série de fatores, série de acertos, né? Então, um grande acerto foi trazer o Dorival. Um grande acerto do Dorival. Fez o arroz com feijão, ajeitou as peças. Perdeu o Dorival para a seleção. Foi um grande acerto, né? Deu tudo certo com a chegada do Carpini, que é um técnico jovem, mas que está construindo muito bem a sua trajetória, né? Chegou com o pé Água direito. Santa, Nossa. Juventude, né? Está tendo a oportunidade do São Paulo, está sendo inteligente, como o Pintado falou, deve estar, se for inteligente, ouvindo o Muricy, né? A sua experiência, né? Isso tudo são vários fatores que estão fazendo o São Paulo crescer. Contra o Palmeiras, sinceramente, é um time. E o Caleri, nessa declaração, ele não falou nenhuma inverdade, não. Claro. A gente não gosta de jogar com o São Paulo, é um time encardido com a gente, né? Então, nos últimos jogos tem sido bem difícil. Aí vai ficar quem é melhor, peça por peça, banco por banco, né? O Palmeiras não precisa contratar, você acha? O Palmeiras precisa muito, né? Já há algum tempo. Porém, aí vou falar do Abel de novo. O Abel acaba facilitando um pouco o trabalho da diretoria, porque ele acaba tirando da cartola soluções, né? Ou colocando o Mike e Marcos Rocha, ou colocando 3 zagueiros. Ou vencendo um título que já era do Botafogo, e o Botafogo facilitou, e ele com competência foi lá e falou, você não quer, quero eu. Aí o problema do Botafogo facilitar... É isso, não é? Não. E aí, ele foi lá e aí você começa a falar, poxa, mas quais são os times que saem na frente do Brasileirão? No começo do Brasileirão do ano passado, alguém falava do Botafogo? Alguém falava, não, o Botafogo pode ser que chegue? Não se anima, Paulo Sérgio, com o Corinthians, hein? Ninguém. Então, é difícil, mas é claro que esses times que estão há algum tempo fazendo um trabalho um pouco melhor, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Eu vi um cara lá, um cara que faz as mídias lá de Porto Alegre, torcedor do Inter, falando, esse ano o Inter vai chegar, se animando todo com as contratações do Internacional, que parecem ser boas contratações, mas até aí, precisa ver se tudo vai dar certo. E o São Paulo, né, tem há algum tempo, desde o segundo semestre do ano passado até esse começo de Campeonato Paulista, o jogo de hoje está ganhando confiança, ainda tem mais essa, né? O título para eles hoje é muito mais importante do que seria para o Palmeiras. Isso ninguém pode negar. Para o São Paulo ganhar é um motivo de ganhar confiança, é o segundo título, bater o Palmeiras de novo. Então, para o São Paulo era muito mais importante do que para o Palmeiras, mas é claro que seria importante para o Palmeiras. Claro que o Palmeiras queria ganhar. E olha, o Garrafa, mas se você pesar a importância para cada time naquele momento, para o São Paulo é muito bom, começa esse trabalho com o Carpini, e aí eu concordo com o Miller. A possível final do Campeonato Paulista é Palmeiras e São Paulo. Vocês colocam qual outro time? O Santos, que está fazendo uma boa campanha, talvez uma surpresa do interior. Se não tiver cruzamento na semifinal, São Paulo e acho Palmeiras. Que não. Eu acho que o cruzamento não é a tendência. Não, eles se cruzam só na final. Eu acho que só na final. Então... E só para dizer que está repercutindo bastante nas redes sociais a questão do pênalti do Palmeiras, o próprio Abel reconhece isso, falou sobre isso na coletiva, falou que tem que melhorar nos pênaltis, que eles não são bons em pênaltis, que ele não tem uma varinha mágica para isso, que um dia iremos ganhar uma grande competição nos pênaltis, ele fala. 8 decisões e em 7 não conseguimos. Só conseguiu contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores. O resto perdeu tudo. Aí ele falou assim, não sou... Você que gosta de dar umas alfinetadas no Abel... Eu não. Adora. Não, você Imagina. gosta. Você gosta. Ele foi... Isso vocês não colocam. Vocês tinham que colocar aqui ele falando. Ele falou o seguinte, ele foi humilde, hein? Não sou competente suficiente para ajudar minha equipe a ser boa em bater pênaltis. Isso é um sinal de humildade e reconhecimento de um erro. Acho que foi o Pintado. Gente, não tem o que discutir do Abel. O cara tem 9 títulos aí num espaço curtíssimo, entrou para a história do Palmeiras. Agora, a gente avalia uma ou outra declaração do treinador. Ele é técnico do Palmeiras. Fosse ele técnico do Vasquinho da Casa Verde, aliás, um abração ao pessoal lá do Vasquinho da Casa Verde, a repercussão não seria do tamanho que é. Pra você ter uma ideia, tem que avaliar assim, pontualmente. Hoje, ele errou em ter tirado o Mike. Errou. Uma que tá voando baixo... Pô, tá sobrepujando o adversário. Toda hora o Mike vai. Não tira o jogador. E o Carpini foi ousado. Ele tira o Wellington, né? Entendeu? Puxa um outro jogador para lateral esquerdo, o Araújo, e coloca mais um atacante. O Abel fez o quê? Ele tira o Mike e deixa o Rocha, que guarda mais a posição, né?
E nesse ponto, pra mim, ele errou em ter tirado o Mike. Agora, a gente vive aquele momento de quando tem título, tem meme, tem brincadeira de internet, tem provocação do Arboleda. E o Marcão? O Marcos, goleiro, que ele é ativo pra caramba nas redes sociais. Então segura aí que você vai ver já como é que foi a resposta do Marcão depois da perda do título. E tem provocação também do Arboleda. Isso é bem legal, é saudável. Eu acho que um grande barato aí, é tudo a brincadeira. E a gente vai mostrar pra vocês também. Vamos ver o que o Arboleda falou ainda lá dentro de campo, nas redes sociais, dando uma provocadinha na torcida do Palmeiras. E depois o Marcão. Vamos lá, vamos ver primeiro a Arboleda, vai. Quem não torce pra São Paulo, pode ir embora, filho. Quem não torce pro São Paulo pode ir embora. Porque a torcida do Palmeiras começou a deixar ali o estádio e a torcida do São Paulo esperando para ver levantar o troféu. Será que ele não falou do Caio Paulista? Vamos chegar no Caio Paulista. Fala, Caio. Isso que eu ia dar falando. Mas lógico, a torcida perde o jogo, vai embora. É uma coisa natural. É legal o torcedor assim. É legal o torcedor quando perde, a gente sente. Mas é normal do torcedor. É legal. Você ter um torcedor como o Matheus aqui, não tem conversa não. A Arboleda falou, ele vem e é isso aí. Olha, quer o quê? Fica lá vendo. Fique lá vendo até que horas? Vão embora, tem que voltar para São Paulo ainda. Só da Mancha Verde foram 50 ônibus. São 6 horas de 6, 7 horas de ônibus. Pelo amor de Deus. Mas esse é o grande barato do futebol. Mas é legal, essa é a brincadeira sadia. Não leva pro coração. Mas é por isso que assim, você lembrou quando tinham as duas torcidas, era muito mais legal. Mas será que rola hoje? O que você acha? Eu acho que é muito difícil, mas era muito mais legal? Era muito mais legal. Hoje, por que a gente podia falar que a torcida do São Paulo não conseguiu desfraudar um bandeirão? Aí, ó, tá vendo aí? Tem essa imagem? Uma coisa provoca a outra. Então a torcida do São Paulo tá meio destreinada, porque não conseguiu. Levou o bandeirão até Belo Horizonte. Ele tá levando pro coração. Levou pro coração, Pintado. Imagina a dificuldade da torcida do São Paulo levar aquele bandeirão e não conseguiu desfraudar o negócio. Por causa de uma palavra do Arboleda, você tá assim? Quero ver o que o Marcão falou. Vamos ver. Então, outro cara que esse é fera, né? Tá meio sumidão aí da imprensa, mas na rede social ele bomba. Quando o Palmeiras ganha, segura. Todo mundo vai lá ver o que o Marcão falou. Quando perde, também todo mundo vai lá pra ver o que o Marcão falou. Então não vá se assustar, porque o post do Marcão hoje é meio estranho. O que tá acontecendo com a tela? Atenção, o que o Marcão fez hoje, né? Vamos lá, vamos ver o que o Marcão postou nas redes sociais depois de perder o título pro São Paulo. Vai na tela. Então, eu queria comentar do jogo, mas eu tô no bloco de carnaval aqui. Depois a gente fala, a internet tá ruim. Abraço! Mas é isso aí, tem que ser gozação do outro lado. É legal, pô. Eu tô no bloco de carnaval. Mas é cara de pau, Marcão. E pôs a música no fundo e pôs na mão na frente do celular, Marcão. Por isso que todo mundo ama o Marcão, inclusive as torcidas adversárias. Todo mundo, mesmo quando ele jogava. Quando ele jogava também. Assim. O futebol era assim. Pô, eu e Edmundo soltamos farpas em 93. Farpas? Depois ele deu aquela entrada. Vocês quase se mataram em campo como farpas. Mas depois acabou o jogo, irmão. Eu adorava o Edmundo dando carrinho em você, meu amigo. Então. Pô, deu no contra São Paulo, o lateral esquerdo. O jogador ficou nervoso com o Edmundo naquele jogo lá. O André. O André, né? O Juninho Paulista, ele ficou falando, o Juninho Paulista. Então, mas depois acabou o jogo. E a torcida não inflamava a torcida também. Mas a torcida via aquilo legal. O problema não é o torcedor. O problema é a bandidagem que se meteu no futebol. E os caras não vão... Quem é São Paulino, quem é corintiano, quem é palmeirense e torce de verdade, você não vai pra brigar, cara. Acho que não, é óbvio. Você vai pra torcer pro teu time, vai sofrer, vai doer tudo. Mas é a bandidagem que se aproveita do evento pra poder... Agora, depois dessa descontração, redes sociais, essa provocação sadia, e esse é o grande barato do futebol... Você, palmeirense, está chateado, claro, o Palmeiras perdeu, o São Paulino está deitando, mas amanhã o Palmeiras ganha e por aí vai. O Paulo Sérgio está chateado faz quase um ano com o Corinthians dele. Não adianta, né? É todo dia os caras zoando, é ele e o Chico Lang, Tá feia no Corinthians, a gente vai falar do Corinthians já. Mas antes, um assunto importante, o Zé Paz vai trazer, porque o Rames, por exemplo, o Lucas não tinha condição de jogar, mas o Lucas viajou. O Igor Vinícius também não tinha condição de jogar, mas viajou. Nestor também não. O Rames, o que aconteceu com o Rames, Zé Paz? O Rames não foi relacionado e aí optou não viajar com a delegação e o nosso repórter Bacégio conversou com o presidente Casares
sobre esse tema. É isso, Zé Paz? O que aconteceu exatamente com o Rames, que não foi para BH e todos os jogadores do São Paulo foram, menos ele? É exatamente isso, Osmar Garrafa. E depois a gente vai escutar agora aí o presidente Júlio Casares, presidente do São Paulo, depois dessa conquista, estava muito emocionado e foi perguntado pelo meu querido amigo Marcelo Baceggio sobre a situação do Rames Rodrigues. Eu tenho uma informação importante para dar para vocês, apurei hoje aqui em relação a Rames Rodrigues, São Paulo, se vai continuar, se não vai continuar o jogador colombiano aqui no Tricolor Paulista. Então vamos escutar aí o que disse o Júlio Casares quando perguntado exatamente o porquê que o Rames não veio, continua, não continua. Vamos escutar o presidente do São Paulo. Todos os jogadores vieram para BH, com exceção do Rames. Você não achou um pouco delicado em parte do jogador não ter vindo para BH, junto com o elenco do São Paulo, para presenciar esse título tão importante? Eu acho que é uma opção, a maioria, todos vieram, mas ele não veio, mas ele estava torcendo, ele ligou pro pessoal aí, estava torcendo muito, e tenho certeza que amanhã ele vai treinando com a gente. O que interessa é que o São Paulo foi campeão. Hoje nós temos que fazer perguntas assim, quanto tempo não ganhava? Como é que joga esse time? Como é que tá essa torcida que mais cresce no Brasil? Essa torcida que o Marcelo, que é muito bom repórter, pode fazer. Tá, então a palavra do Júlio Casares. Marcelo Baceggio é sim um excelente repórter. E o Casares já falando ali o que a gente tem que perguntar, o que não tem. Depois vocês vão comentar bastante aí, que eu tenho certeza, né, Garrafa? Agora, a informação que eu tenho é que os discursos não estão batendo mais, não estão casando. O que pensa o Rames Rodrigues, o que pensa a diretoria do São Paulo? Muitas vezes o Rames está forçando a barra, sim, para tentar uma situação, para tentar ir para os jogos. Isso não está agradando e aí a gente tem que esperar agora para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. De fato, o São Paulo está muito encaixado sem o Rames Rodrigues. O Luciano está fazendo muito bem essa função de 10. E aí, Garrafa, você e aí o pessoal todo da mesa vai poder comentar. Sim, time que está ganhando se mexe. Além dessa informação que eu acabei de trazer aqui sobre o Rames Rodrigues. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar. Por aí, Zé, você volta já. A gente vai dar sequência, entrar no assunto Corinthians, que está fervendo o Corinthians. Miller, Pintado, Carriere, Paulo. Essa questão do Rames. Ele está preocupado, sim. Não é? Assim, para o elenco já começa a olhar de outra forma o companheiro, né? O cara, você não está jogando com nós? Se é realmente que ele optou não. E todo mundo foi, só... O cara não vai? Olha, Gafa, em relação a ele não ter ido, aí é uma opção do jogador. Isso aí não tem nada a ver. Nem passa batido isso aí. Não é o treinador que resolveu deixar ele? Não, ele não estava relacionado. Pra você ter uma ideia, hoje, se um jogador sai durante a partida, se ele for direto pro vestiário, a imprensa vai cair matando em cima do cara. Nada a ver uma coisa com a outra. A opção dele, ó, vou tomar meu banho, vou me trocar e volto pro banco. Não tem problema nenhum. Então, ele não ter ido lá, já esquece mostra isso. que não A tem boleirada não se incomoda com isso? Não. Agora, o que acontece é o seguinte. Ele no São Paulo não joga. Pode esquecer. O Rames não joga no São Paulo. Entendeu? Ele pediu para ir embora. Pediu. Lógico que pediu ano passado, quando o Dorival não queria mais saber dele. Ele pediu para ir embora. Ele não quer mais ficar no São Paulo. E agora o presidente, claro, né? Ele deu um perdido ali na resposta. Mas a gente sabe que o Rames não joga nem como o Dorival jogou, muito menos com o Carpini. Você acha que o Carpini, o Pintado sabe, você acha que o Carpini vai fazer um esquema pro Rames? É um sintoma mesmo de que não deve jogar, né, Pintado? Ou você pensa de outra forma? Esse desgaste, né, que vem acontecendo já não é de hoje, não é porque ele não viajou. Porque ele não encontrou espaço na equipe e não vai encontrar. Né? Ele não encaixou. Do jeito que ele joga, ele não vai conseguir jogar no São Paulo hoje, que é um time coletivo. Sim. Como a gente falou. Quanto você vai tirar o Wellington Rato para pôr ele? Você vai precisar... Vai tirar o Wellington para pôr ele? É muito complicado você correr para alguém. Né? Eu sei o que é correr para os caras que resolviam. É lógico, é isso aí. O cara resolve. Eu também corri muito pro Galu, pô. Não é mais, sem dúvida. Agora, ele precisa resolver, né? Ele já não vinha de boas temporadas. São Paulo tentou trazer, talvez, por marketing. Talvez tenham vendido para ele, ó, vem cá que eu vou recuperar a tua carreira, que você vai ser titular absoluto. Chegou aqui, o cara falou, mas peraí, você falou que ia ser titular absoluto? Não sei o que venderam para ele, né? O que conversaram com ele. Agora, que ele não tem espaço no time... Mas claro. Sabe o maior problema disso, Pintado? É não saber o histórico do jogador. Porque desde que ele chegou no São Paulo, e eu aqui no Gazeta Esportivo, no Mesa Redonda, eu falei, esse jogador não vai jogar no São Paulo. Passou no bairro, não vai jogar, porque o histórico dele é de um jogador inconstante. Mas todo mundo sabia isso. Então é isso que eu tô falando. Aí perguntaram para ele, e o Luiz Gustavo? Esse vai jogar.
Verdade. Porque não falava? Falou. Vai jogar. Por quê? É o jogador porque joga pro time. Você vê que o Luiz Gustavo não jogou hoje, mas estava lá no banco, vibrou com os jogadores. Então é um jogador que agrega. E ele é um jogador que não agrega. Infelizmente, é como o próprio jogador falou, não vai jogar no São Paulo. Ô Zé, para o seu destaque final, você também tem a palavra do goleiro Rafael, que pegou 2 pênaltis. O São Paulo tem o Rogério Ceni como o maior, ou um dos maiores da história do São Paulo. E desde a saída do Rogério, passaram por lá 5 goleiros e dificilmente alguém se firmou. O Palmeiras teve esse problema também com a saída do Marcos. Demorou até encontrar o Praz. Até chegar o Praz. Né? Aí depois do Praz, agora encontrou o Everton. O São Paulo parece que com o Rafael a coisa tá andando. O Rafael falou, ele foi extremamente decisivo no jogo de hoje, o Zé. Foi extremamente decisivo. Pegou o pênalti do Piquerez, ele também pegou o pênalti do Murilo e vem sendo decisivo nos últimos jogos do São Paulo, né? Até cobravam ele, poxa, tem que pegar pênalti. Ele foi lá, então já pegou 2 para resolver esse problema aí. Como você bem disse, nos últimos anos o São Paulo vinha sofrendo com essa questão de goleiros. O Jandrei até estava se encaixando ali, mas ainda na gestão do Rogério chega o Rafael. O Rogério decide dar uma oportunidade para o goleiro, porque ele estava chegando, estava recém-contratado pelo Tricolor, jogou muito aqui no futebol de Minas, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Aliás, é o 13º título do Rafael aqui no Mineirão. Então vamos escutar o goleiro campeão da Supercopa do Brasil pegando 2 pênaltis. É difícil assim porque os goleiros que vêm hoje, sucessores a Rogério Ceni, a Zete, a Valdir Pérez, cara, assim, para nós é um orgulho muito grande, porque assim, são grandes goleiros que fizeram história com essa camisa e poder vestir essa camisa que representa muito, onde grandes goleiros vestiram também, para nós é um privilégio muito grande. Então estou muito honrado de poder vestir uma camisa tão pesada, onde grandes goleiros fizeram história e eu tento fazer o meu melhor. Eu não quero e nem vou conseguir ter a história que todos eles tiveram, mas eu quero ter a minha contribuição, a minha história e vou fazer de tudo para que cada dia mais tenha uma foto minha na parede ali junto com esse grupo maravilhoso. Tá aí a palavra do Rafael, então, é um bastidor, viu? Eu tava ao lado da torcida do Palmeiras, hoje a cabine de imprensa estava bem coladinha ali, e aí os torcedores do Palmeiras, quando foi pro pênalti, né, Garrafa, quando a decisão acabou indo pros pênaltis, eles estavam, assim, tranquilos dentro de um limite, porque o Everton é pegador de pênaltis. Mas hoje quem se sobressaiu foi o Rafael nas voltas que a bola dá, né, Garrafa? Devolvo para você aí. Tá certo, Zé. Vai pro hotel, amanhã boa viagem de retorno aqui para São Paulo com toda a nossa equipe. Parabéns pelo trabalho. Gente, é o seguinte, rapidinho pra gente seguir pro Corinthians, o mestre também quer falar. A pergunta para vocês é, o Rafael, ele já, a gente citou o Praz como exemplo, né? O Praz veio para marcar uma posição de goleiro depois da saída do Marcos. O Rafael já marcou essa posição? Ou ele está por marcar, ou ainda vocês têm dúvida? Miller, ele já marcou uma posição de que realmente o São Paulo... Teve lá o Rogério, não se apaga a história, obviamente, do Rogério, e São Paulo está tranquilo com o Rafael. Precisa de mais ou você ainda tem dúvida? Eu acho que ele está marcando, né? Está marcando. Está marcando, com certeza. Até porque, como disse, a temporada é longa e difícil. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a pegada é totalmente diferente. Então, acho que essa é a sensibilidade que um jogador de futebol tem que ter. Olha, eu venci domingo, mas quarta-feira já tem outro jogo. Quer dizer, então... quarta e domingo, não dá tempo de futebol se lamentar e muito menos de comemorar. Comemorou hoje São Paulo, não tem que comemorar mesmo, nem tem que dormir, etc, aquela coisa toda. Mas semana que vem já tem Água Santa, já tem Clássico, já tem Copa do Brasil, Libertadores. Então, a sequência é muito longa e difícil. Então, acho que o jogador, você é bom, você tem que provar que é bom a cada partida. Pintado, já se consolidou ou está no caminho de se consolidar? A torcida falar, pô, o Rafael jogou no gol de São Paulo, assim como a torcida do Palmeiras fala em relação ao Praz. Sem dúvida que ele marcou o nome, né? Nessa conquista desse título, ele marca o nome. Copa do Brasil, outro Copa do Brasil. Ele tem o nome marcado na história. Ainda é muito cedo. Tem que caminhar um pouquinho mais, né? Os sábios que fale pouco quando você estiver emocionado, né? Fale pouco quando estiver emocionado, com calma, o que é importante. Não vai existir outro Rogério Ceni. Claro. Não vai existir outro Cássio. Não vai existir outro Marcos. Isso. Então não jogue esse peso. Eu vi isso no São Paulo. Sim. Não jogue esse peso para os goleiros do São Paulo ou para qualquer um que seja, porque não vai existir. Eles não vão conseguir ser iguais.
o Rafael está construindo, feliz por ele, feliz pelo São Paulo, pela conquista. Está a caminho de se consolidar, Carriere? Tá começando muito bem, né? É o que o Miller falou. Tem que esperar um pouquinho ainda. Jogo a jogo, né? Tem toda uma história, mas claro, tá começando bem, não tem falhado, né? Numa final pegou 2 pênaltis, então isso tudo conta. Com relação ao Marcos, quando você falou, sempre se falava no Palmeiras, a academia de goleiros, então quando o Marcos parou, todo mundo falava assim, fiquem tranquilos porque os goleiros da base vão ser melhores do que o Marcos, tem goleiros sensacionais na base. Os moleques entraram e não deram conta do recado. Aí o Palmeiras precisou contratar um goleiro mais experiente, que foi o Praz, para assumir aquela bucha e o Praz virou ídolo. Né? Depois teve um bom momento o Jailson, quando o Praz machucou e quando o Praz teve que parar. Veio o Everton, que está fazendo uma história bonita no Palmeiras também. Mas é muito difícil, né? E o goleiro do São Paulo agora está começando a construir bem o seu caminho. E não vai ser um Rogério Ceni, é muito difícil. Lógico, né? lógico. É muito difícil. Mas a ideia é marcar um ponto para ele. Está próximo de marcar, ainda tem um caminho a percorrer, Paulo? Não, eu creio que é um atleta que, com certeza, está marcando história. Até porque, se nós observarmos, quando o Rogério era treinador, ficou muita indecisão dos goleiros. Estava uma indecisão tremenda lá. Até o último, acho que foi o Jandrei. Né? E também não deu certo. E ele já tem um tempo que está aí como titular. Regularidade. Então, nós temos que observar por esse lado. Isso também, jogador, isso também é crédito do Dorival. O Dorival chega e diz assim, olha, você é meu goleiro. Olha aí. Vai ser feliz. O jogador ouve uma coisa dessa, ele se agigantou de confiança e foi agarrou a oportunidade. Agarrou a oportunidade. E outra coisa, Rafa, São Paulo está numa outra fase. Tá numa outra fase. Tá vencendo, aí fica tudo mais fácil, não é, Vitor? A coisa acaba fluindo. O Chico tá na ponta da linha. Antes vamos falar do Corinthians, mas antes vamos a Mestre Caverna com o mestre Alberto Helena Júnior. O São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, mestre. Olha, Rafa, dizem por aí que a Copa do Brasil e o Brasileirão são as duas principais competições nacionais. Porque o Libertadores é internacional. E os campeões de cada uma dessas competições se encontram na Supercopa. E hoje nós tivemos a decisão da Supercopa. São Paulo e Palmeiras, no Mineirão lotado, bonito, tapete verde, tudo, o cenário perfeito para uma grande decisão. Pois foi uma super droga, isso sim. Os caras não acertavam 3 passes seguidos. E ficou tudo nisso aí, é muito pontapé. Bom, resultado, 0 para cada um. E no final, na cobrança de pênalti, deu São Paulo. 4-2, graças ao goleiro Rafael, que pegou 2 pênaltis. Pelo menos isso pode servir de alento para o São Paulo para o resto da temporada, que já ganhou a Copa do Brasil e agora é super campeão do Brasil. Certo, mestre, tá certo. Opa! Presentes, Michele e Gianella. Então é isso, temos presentes aí. Então, com a campainha, a Michele foi acionada. É porque temos presentes para o nosso público. É isso, Michele? É isso, diretor. Eu não estou ouvindo o nosso diretor. Acho que acabou meu ponto aqui. Mas vamos lá. É para dar todos os presentes ou só um, ô Luquinha? Um só. Então vamos lá. Primeiro presente da noite está saindo. Camisa do São Paulo, campeão, tamanho G. Bola. Esse é o presente número 1, né? Quer que eu dou esse? Eu já tenho também esse. Então vamos nesse aí, ó. Esse que você mostrou. Camisa do Palmeiras, tamanho G. Camisa do Terror da Moca, tamanho G. E o livro do Paulo Sérgio, Transformado para Vencer. Maravilhoso esse livro, eu li todinho. Vai para Aparecido dos Santos. Aparecido, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá bom? Ó, ainda tem camisa do São Paulo, que eu vou anunciar quem ganhou, porque nós já escolhemos. Tem a bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa. Tem o kit da Poker também pra gente dar de presente para vocês. Então fique ligadinho aí. Tá certo. Aí, portanto, a Michele com
com presentes para você e temos arquibancada virtual, certo? Opa, agora é a hora da arquibancada virtual. Eu não estou ouvindo mesmo o meu diretor, então eu não sabia que a gente ia fazer tudo agora, mas agora nós vamos lá. Arquibancada virtual, colocando a sua participação aqui no Mesa Redonda com a gente. Vamos começar lá. Genivaldo da Hora, vamos tricolor! Ele é de Arara, São Paulo. Na sequência, Percel Macedo, palmeirense, assistindo Mesa Redonda. Hércules Lustosa, também assistindo Mesa Redonda e comemorando o título do tricolor. Aí, Rose Vendas, é tricolor, essa aí ela colocou a foto do marido dela. A família, ó, Henrique Reis, família tricolor muito feliz. Um abraço a todos, e em especial pro Miller, eles mandam aqui. Ó que família bonita. Aí o Naldo Araújo, hashtag Mesa Redonda, colocou também assistindo a gente. O Fernando Santos disse o seguinte: mais uma vez o Abel se coloca como péssimo perdedor. Ele não suporta o fato do tricolor ser a pedra no sapatinho dele, ó. Apimentado, hein? Alexandre de Souza Santana disse: Carpini foi inteligente, não mexeu na estrutura do time, não deu uma de professor Pardal, não inventou. E o Gustavo M. Marques, esse time do Corinthians é uma vergonha. Cadê a raça e o peso da nossa camisa? Ninguém está honrando esse manto sagrado. Estou indignado igual ao Paulo Sérgio. E respondendo à enquete do São Paulo, a resposta é sim. O São Paulo está sim preparado para bater de frente com o Flamengo e Atlético. Que legal, que legal. Obrigado, Michele. Então, a galera participando com a gente. E agora o Chico tá desesperado lá na rua. Vamos falar do Corinthians. Precisa falar desse Corinthians mesmo, que é vice-lanterna desse campeonato. Se terminasse hoje o Campeonato Paulista, não acaba, né? O Corinthians não estaria classificado e pior, estaria rebaixado à Série B do futebol paulista. A Marina Buffon esteve hoje na Arena Itaquera para ver Novo Horizontino 1, 2, 3, Corinthians 1. Na tela. O que podia marcar o início de uma reviravolta no Paulistão tornou-se uma gota a mais na crise. Tem os momentos em que as coisas dão tudo errado e a gente tem que trabalhar. Trabalhar é o único caminho. O jogador que podia ser o cara do jogo não foi este, apresentado ontem e colocado como titular no lugar do Yuri Alberto. Mas este aqui, Genisson do Novo Horizontino, marcou 3 gols no Corinthians, em plena Neoquímica Arena, em cerca de 15 minutos mais o intervalo. E olha só, ele não balançava as redes há quase um ano. A gente fez um bom primeiro tempo, um bom início. As coisas estavam indo muito bem. Perdemos 2 gols que poderia ter dado aquela vantagem que a gente precisa quando joga bem e que tem sido a diferença das nossas derrotas, na minha opinião, porque nós estamos perdendo alguns gols que não podemos perder e estamos tomando gols que não são para tomar. Neste momento, o estreante Pedro Raul seguia em campo e o técnico Mano Menezes foi muito xingado quando colocou os criticados Fausto, Rojas e Yuri Alberto. Mas foi do camisa 9 o renascimento da esperança do Timão aos 27 minutos, depois de Wesley, que entrou no lugar do Pedro Raul um pouco antes, atingir a trave. Rojas ainda acertou a rede pelo lado de fora e quase enganou o goleiro Jordi neste cruzamento. Mas foi isso, e algo praticamente impossível aconteceu. Uma pequena parte dos quase 40 mil torcedores foi embora antes mesmo do juiz apitar os 3-1 do Novo Horizontino sobre os donos da casa. 40 minutos se passaram da derrota do Corinthians até alguns personagens falarem com a imprensa aqui na Neoquímica Arena. O primeiro deles foi o técnico Mano Menezes, que permanece sob pressão no cargo pelo menos até a próxima quarta-feira, quando há clássico contra o Santos. Uma parte da torcida, inclusive, pediu a saída dele hoje mesmo. Depois foi a vez do presidente Augusto Melo comentar sobre esse momento bastante caótico que o time vem passando. E, por fim, o atacante Ángel Romero foi o único jogador do Corinthians que passou pela zona mista para tentar dar uma explicação à Fiel. É pouco o que nós estamos fazendo. E não tem
achar que o problema são só os outros. A gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. O Mano, ele foi feito um contrato até 2025, a gente tem que trabalhar, não é esse o problema também, o problema é a gente quer entender por que está acontecendo tudo isso. Hoje a gente quase 30 minutos de jogo, a gente dominou o jogo, a bola não entrou, uma bola que entrasse, poderia ser o contrário o placar, então faz parte. A gente vai ver onde errou, trabalhar mais ainda hoje, amanhã, e tenho certeza que na quarta-feira a gente vai reverter isso. Todo mundo tomar essa responsabilidade, nós jogadores, diretoria, treinador, todo mundo, para sair da situação. Dentro de campo é a gente, né? Não tem diretoria, nem treinador, a gente que joga, a gente que hoje errou muitos gols, nós jogadores que temos total responsabilidade da derrota, porque temos que melhorar. O Corinthians, neste momento, soma 3 pontos em 5 jogos e é o lanterna do Grupo C. Pior, hoje, com o resultado do Ituano, entrou para a zona do rebaixamento do Paulistão. Situação, né? Estamos aqui agitando e tal, mas a situação do Corinthians é complicada, cara. Como é que pode o Corinthians, zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com o nível baixíssimo? Nível do Campeonato Paulista é muito baixo, né? Muito baixo. E o Corinthians está na zona de rebaixamento, é o lanterna do seu grupo. Vem de 4 derrotas consecutivas. Então a gente vai jogar todo esse assunto para a bancada, o Chico vai falar, Paulo, enfim, todos os nossos convidados, o Miller. Vamos todo mundo tentar entender o que está acontecendo com esse Corinthians. Eu vou querer resgatar um trecho do que disse o Mano para o Paulo comentar. O Paulo está louco para comentar o que disse o Mano. Eu vou resgatar esse trecho. O Melo vai falar também sobre reforço. Tem muita coisa desse Corinthians. Paulo, começando com o que você viu ou o que você não viu desse Corinthians. O Mano mexeu, teve a estreia hoje, né, do Pedro Raul, que praticamente nem treinou, chegou no aeroporto, pegou a camisa, foi para o jogo. Yuri foi para o banco, Rojas foi para o banco, Fausto Vera no banco. O Corinthians começa até dando alguns sinais, depois toma um 3-1 com realmente um futebol inexistente, Paulo. Bom, eu não quero nem começar a fazer uma análise de um primeiro tempo, né? Do início de jogo. Perdemos gols. O culpado somos nós do ataque que não fizemos o gol e por isso nós perdemos. Não. O time é coletivo. O que eu estava mencionando aqui do São Paulo, saber marcar, um meio-campo compacto, uma defesa compacta, uma defesa que não dá espaço para o adversário, um meio-campo que não dá espaço no adversário, é o contrário que nós vemos no Corinthians. Não vejo hoje nessa equipe do Corinthians esquema de jogo. Eu não vejo jogadas ensaiadas numa falta, pitado. Uma cobrança, jogada de um passa aqui, outro. Não, é sempre chuveirinho na área. Sim. Sempre chuveirinho na área. Até quando acharem que sou eu o culpado? Ou seja, 4 derrotas. É quem o culpado? Eu. É só o Mano? Mas você acha que é só o Mano o culpado? O Garrafa está aí já desde o ano passado. E a maioria desses jogadores estavam com ele. Mas venderam quantos? A diretoria vendeu... Mas ele já sabe. Ele foi o cara 12, que... parece. Não, tira. Não, eu quero Trouxe esse. 4. Agora vão ficar reclamando porque não tem? Mas ele que optou para tirar um Renato Augusto. Ele que falou para tirar... Na substituição ele falou assim, não, eu tirei o Ranieri porque nós já tínhamos volante. Eu vou tirar o Ranieri para pôr o Fausto Vera. Aí ninguém aguenta no coração. Fausto Vera, no segundo gol, foi o culpado. Porque o Rômulo passou, ele ficou parado olhando. Se você vê o lance lá, o Fausto Vera foi o culpado, não acompanhou a jogada. Primeiro gol? No segundo gol. No segundo gol. Então, cara, é um Corinthians hoje completamente desorganizado em certos momentos do jogo. Mas não e jogando com... Não tira os méritos da equipe do Novo Horizontino. Nesse lance aí, você pode ver, aqui jogador, o Fausto Vera tá olhando lá. Não acompanhou, né? Não acompanhou. Então,
Você vê um Corinthians... Mas é o que ele tem na mão, gente, porque é o que o professor Não é tem. questão de ter na mão, é uma equipe organizada, Garrafa. Mas como vai organizar com o Matias Rojas, uma equipe que até agora não disse a que veio? Então, mas que eu tô falando, Então, você ele vai ele tirar tirou o os caras. Ranieri, Tudo você bem, troca tá. 6 por meia dúzia. O Mano tem parcela de responsabilidade, Miller, mas me parece, como disse o Pintado, ou o Carrieri lá atrás, um campeão se faz com vários detalhes, foi o Carrieri. Ou seja, o problema não pode ser focado único e exclusivamente em diretoria, jogador, tá cobrando treinador. Só do Mano se ele ou não seja, tem peça. Não. Peraí, gente. peça que ele tem, que ele não tem nem banco, o Paulo? que eu tô falando é um time desorganizado. O Corinthians perdeu em 15 minutos. Um time como o Corinthians, jogando com o Novo Horizontino, com garotos que vieram da base no Novo Horizontino, cara. Nós temos um Corinthians, um time experiente. Que não pode, o jogador não pode tomar esses gols dessa forma. No segundo gol, o Genilson que fazia gol há 1 ano. Ô, Paulo, 1 ano ele não fazia gol. Palmeiras Fez empatou. 3 hoje. O Palmeiras empatou com esse Novo Aí eu tô Horizontino. otimista. Então agora, se eu vi o Genilson que não fez gol 1 ano, eu tô otimista com o Yuri Alberto. Miller, a maior culpa é do treinador, é um todo. Como é que você avalia, como é que você enxerga esse Corinthians aí? Infelizmente a cultura brasileira tem essa cultura caduca e barata, né? Ó, tá tudo errado, perdeu, manda o treinador embora, né? O time do Corinthians, nós já sabemos. Esse time do Corinthians hoje, no Campeonato Brasileiro, cai pra segunda divisão, pra Série B. No Paulista pode cair, então, do jeito que tá. Então, e o Campeonato Brasileiro com a pegada muito maior, a dificuldade muito grande. Bahia se reforçando, Grêmio se reforçando, Nossa. Inter se reforçando. Então, os times do Rio se reforçando. Então, acho que as contratações... Qual contratação que deu certo no Corinthians hoje? Qual? Você olha assim... Que chamou a atenção aí, possivelmente, acho que o Ranieri, né? A gente pode falar. Vem jogando mais, vem jogando mais, mas não é nada que você vai resolver o teu problema. Quer dizer, então, o Mano, ele não tem muita opção. Olha pro banco, tem Yuri Alberto, tem Fausto Vera, tem o Wesley... Matias Rojas. Ô, Fini, põe essa jogada do segundo gol aí. Ô, jogador, nós temos, o Corinthians tem jogadores experientes. Esse gol aí? Esse é o terceiro, esse né? é o terceiro, vamos ver. Olha esse gol aí. Esse é o segundo? Segundo. Um jogador passa, jogada de beabá, jogador. Acompanha, marca, não dá espaço. Tô vendo um jogador entrar aqui atrás, mas marca gente, o Pintado, cara. mas como é que o treinador faz? Eu tô falando, ele tirou o Yuri Alberto. Pedro Raul chegou, pegaram o Pedro Raul no aeroporto, deram calção, camisa, meião, chuteiro e mandaram o cara jogar. O time não treina. Mas esse é Mas esse é o problema. O Pedro Raul chega. Ele chega num time desfigurado. Olha lá, olha o jogador, olha lá, ó o toque, ó. Não, é o outro. Não, esse daí não, é o outro. Esse é o primeiro, Esse é o primeiro. É que o cara entra no espaço Esse entre é o os zagueiros, primeiro. ele entra na janela e Vai cruza. vir, vai vir na sequência. O Rômulo cruza. Esse é o segundo, Paulinho. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? Não. O primeiro do Esse é o Gênesis de primeiro. cabeça. Esse aí, ó. Olha lá. Olha o jogador entrando, ó. Olha lá. Nas costas. Vai lá, ó o outro nas costas. Olha quantos jogadores do Corinthians na área. do Corinthians sem marcar ninguém. Marcando com o olho. Verdade, o jogador tem razão. Não, porra. Aí você vai falar o quê? A culpa é de quem? Eu acho que todo mundo tem parcela de culpa. A diretoria tem culpa porque o cara passou, porque não vê. Paulinho. Não tô falando. Olha, a diretoria dispensou todo mundo e não tem condição de contratar. Mas não contratou jogadores. Mas, pô, gente, nós estamos falando de Corinthians. Pintado. Nós não estamos falando de qualquer time. Pintado, quando a coisa não começa a funcionar e não tá funcionando, o técnico não tem opções no banco, não tem. O Garro chegou até agora, só treinou, comeu, bebeu e treinou. Documentação não tá pronta. Né? O Pedro Raul chega praticamente sem treinar, vai para jogar. Manda embora num grande número de jogadores e achou que ia ser fácil contratar e o mercado não disponibiliza também essas possibilidades. E é um Corinthians no Campeonato Paulista sofrendo. Como é que fica a vida do treinador, que também, no meu entendimento, o Mano também tem muita culpa sim. Primeiro que num momento como esse é difícil você sair ileso, né? Todo mundo vai ter uma cicatriz, isso sem dúvida. Quanto mais peso, quanto mais história, mais forte vai ser o golpe que você toma.
Agora, a gente não pode esquecer de falar do Novo Horizontino. Esse Novo Horizontino é um time que está muito bem desde o ano passado. Quase classificou ano passado para a Série A. É um conjunto que venceu hoje Corinthians que tem a sua história, tem sua camisa, dentro da arena é praticamente imbatível. Isso não acontece 2 vezes em 10 anos. O que é importante a gente entender é que o coletivo, mais uma vez, fez a diferença. Né? O coletivo hoje ganhou. Claro que o Novo Horizontino tem limitações, mas é um clube seríssimo, um clube que faz um trabalho muito bom já há algum tempo. Ficou por uma rodada, né? Ano passado. Ficou por uma rodada. Ninguém tira os méritos do Novo Horizontino. Ninguém está aqui tirando os méritos do Novo Horizontino. Agora, o Novo Horizontino está jogando contra um Corinthians em casa. É no geral que nós estamos falando. Em certo, casa. Não é o jogo de hoje. Não é o jogo de hoje. Sim. E para chegar no desastre de hoje, muitos problemas ocorreram. Olha aí o lance. Contratação, não encaixou. Tá na verdade de trás. Né? É um time jovem, esse time do Corinthians. Alguns jogadores vão sentir o peso da camisa. E você sabe o quanto pesa, né, Paulo? Miller, quanto é você vestir a camisa do Corinthians? Para o menino que veio do Goiás, o caso do Hugo, foi meu jogador. O caso do Ranieri, vem do Cuiabá. É um mundo totalmente diferente. Ainda estão caindo na real. A Ranieri ainda está bem. É um jogador que está demonstrando ainda Mas não pode ser a solução, né, Paulo? Ele não pode ser a solução. Como o Cássio, não é culpado de tudo. É uma covardia o que faz com o Cássio. Não é. Pô, fala que o Cássio é o melhor goleiro da história do Corinthians. Sabe, tem que ser respeitado essa história do Cássio no Corinthians. Desculpa, Pintado. Carriere, o Palmeiras hoje está muito organizado. Né? É um time que todo ano bate campeão. O Palmeiras viveu todos os grandes clubes já viveram momentos assim. Todo mundo. Né? Mas, enfim, é preocupante esse momento do Corinthians mesmo? Por exemplo, Campeonato Paulista não vai ser rebaixado. Vocês acham que o Corinthians corre risco de rebaixamento? Até agora nós com ficamos o falando... cenário... 1h20 nós ficamos falando de treinadores. Do Carpini e do Abel. 1h20 nós ficamos falando. Então, mas é uma sucessão de erros e não devia ser uma novidade para ninguém, porque o ano passado o Corinthians não namorou com o rebaixamento, por acaso, no Campeonato Brasileiro. Até as últimas rodadas. Então, assim, não se falava tanto que a última administração do Corinthians foi uma das mais catastróficas que tiveram, né? A última presidência, o Duílio, não sei o que, todo mundo... Bom, o problema é assim, é a sucessão de erros, né? Ninguém vai fazer milagre de uma hora para outra. Entrou uma nova diretoria, uma nova presidência e achou que ia ser tudo muito fácil. Manda os caras embora, contrata outros e vai ser tudo lindo. Não, continuou com os mesmos vícios. Parece que a mesma panelinha ainda continua, né? Então não era mandar aquelas laranjas podres. Botaram todo mundo em cima do Gil, eu lembro que falava o Gil tem que ir embora. Tanto é que o Gil tá bem lá no Santos, Juliano. Então, é uma coisa que vem do mesmo jeito que o São Paulo, no último ano, começou a se fortalecer, se organizar, né? Tudo foi dando certo, para o Corinthians ao contrário. Foi tudo dando errado, né? Quem assistiu os debates das diretorias, esse lance aí, os candidatos esse lance à aí, presidência. Matheus, esse lance aí, desse gol aí, o Fagner erra o lateral e o Fagner dá condições de jogo, cara. Então, nós estamos falando de jogadores experientes, gente. E aí, o Mateuzinho não ia chegar e não chegou? E aí é culpa de quem? O terceiro zagueiro ali não pode dar uma ajudada, da diretoria, né? O Corinthians teve a oportunidade de ter um bom lateral para fazer sombra para o Fagner. E o que aconteceu com o Mateuzinho? Começa a mexer, tira, põe, começa a... Isso vira aí. Tira. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Mas não trocar 6 por meia dúzia. Agora, você troca 6 por meia dúzia. A substituição hoje é tira o Pedro, coloca o Yuri Alberto. Tira o Ranieri, coloca o Fausto Velho. É o desespero, é tentar ver se alguém entra com um pouco mais de inspiração. A sensação de desespero é tão grande. Meu negócio é você fazer... não tá dando certo, vou fazer um 6, 4-1, um 6-2, não sei, Paulo, cara. A sensação de desespero é tão grande, como disse há pouco aqui. Como é que pode um jogador estrear do jeito que chegou o Pedro Raul? Isso não existe em se tratando de Corinthians. Agora, como é que tem um ditado aí que fala que se tá pior, não pode piorar, aquela história toda. Dizem também que lá no fundo do poço tem um tampão que você pode ir mais pra... também não agita. Quer ver? Então põe na tela. Põe na tela a sequência do Corinthians. Segura. Põe na tela a sequência do Corinthians no Paulista. Vamos ver quantos pontos faz, quer ver? Esse jogo vai ser na Vila? Próximo jogo do Corinthians, meio de semana, Vila Belmiro. Santos e Corinthians. Corinthians vai fazer ponto nesse jogo, Michele Janela, Corinthians e Santos lá na Vila.
Clássico é clássico. Eu acho que vai. Portões fechados, Vai né? fazer? Eu acho que o Corinthians vai. Ali não pode entrar torcedor, não é isso? Não é portão fechado, não. Por que Só não vai? na Série B. Ah, só na Série B? É. Tá. Eu acho Portões que vai. abertos. Eu vai. É, o Campeonato Paulista. Ô, Eu acho Miller, que o Corinthians vai. o Corinthians faz ponto contra o Santos na Vila? Não. Não faz. Porque o time do Carilli tá muito ajeitado, mas... É isso? Mas tá acreditando em mas, milagre, assim, né, tem que Michele? acreditar, Clássico né? é Qual que é a clássico. padroeira lá da Moca lá? Foi ela pra dar um jeito, que a coisa tá feia. Ah, é São Ô, Pintado, Rafael. numa natureza... Lógico, o jogo é jogado, lambaria é pescado, mas numa natureza aqui, o Santos que ganhou hoje, ganhou bem do Guarani, não é? O Santos vai pegar o Corinthians da Vila. O Santos é favorito. A tendência, do jeito que tá, que não toma 3 do Novo Horizontino, como é que vai acreditar que vai ganhar do Santos? Nós já contamos uma história que o Corinthians era a quarta força, que para lá, bateu. É. Esse Corinthians nunca morre. Corta a cabeça. Quando tiver morto, corta a cabeça porque pode ressuscitar. Eu acho que traz ponto lá da Vila. Traz ponto aí, ó. Olha só, Chico. Olha só, Paulinho, tá vendo? Não, tá vendo? Não, eu acredito. Você que não acredita. Calma, não, eu tô perguntando. Não, eu não, eu nem falei não, nada. perguntando não. Eu Você nem tá falei. insinuando já. Mas eu falei alguma coisa? Eu não dei meu palpite ainda. Seu Quer ver? palpite é negativo. Eu falei na redação, não falei a semana, Luca? Lá no meio de semana que postamos. Ah, eu falei, vai perder do Novo Horizontino. Nem Lucas né? sabe nada. Ele Então tá até bom. tirou o negócio pra lá. Ô, Carriere, Santos e Corinthians. Você vai jogar na loteria, você põe o quê? Você crava Santos, empate ou Corinthians? Palmeirense. Eu cravo o Santos, não. Mas lógico, mas a realidade não, é eu não entendo vocês. Vocês estão falando mal do Corinthians. isso. Não, mas de repente contra o Santos tudo pode acontecer. Vai ressuscitar como? É clássico. Então, Tá certo. mas como? É clássico. Clássico. Depois tem Tudo pode Portuguesa, que é acontecer. clássico. Vamos chegar lá. Então, Carriere, não. Paulo Sérgio, então Santos e Corinthians. Vai ser a virada. Corinthians 1, 2, 3, 7-0, que nem diz o Chico Lang, ou 1-0? Como é que vai ser lá, É, Paulinho? como diz o Mano, é trabalho. É trabalho. Então vamos ver a semana de trabalho, se pinta algumas coisas diferentes, um sistema de jogo diferente. Então é na base do milagre. Você acha que o Corinthians empata ou ganha? Tira ponto lá. Tira ponto. Não quis nem falar. Ô, Garrafa, sabe o que acontece aí? Na minha opinião, nessa situação do Corinthians, que tá, né, bicho pegando, essa fase ruim, 4 derrotas consecutivas, para um time grande é muita coisa, né? Tem que fazer, né? Lembra que a gente fazia no São Paulo? Tava ruim? Faz um churrasco, só os jogadores. Me chama. Só o churrasco com os jogadores. Me chama que eu vou. Entendeu? Vai lá, se reúne, aí a tal não da... tem nem jogador a tal, pra churrasco, viu, menino? Aí tal da a roupa... Não sei se o jogador de hoje gosta de churrasco com a turma assim. Faz um churrasco e fica um cobrando o outro. A gente fazia isso no São Paulo e sair de lá, assim, gigante para a próxima partida. Sempre deu certo. O Paulo falou muito do Mano. O Augusto está na ponta da linha para falar sobre o Mano Menezes, porque logo que acabou o jogo, veio o Mano para a coletiva, a diretoria não tinha se pronunciado. Surgiu aquela dúvida. Se a diretoria não se pronunciar, de repente, mais tarde pode ser que ganhe o bilhete azul, o técnico do Corinthians. Isso não aconteceu. O Augusto Melo veio em entrevista coletiva e a gente vai avaliar o que disse o Melo. Então, só para passar, ó. Santos, próximo jogo, lá na Vila. Depois pega a Portuguesa na Arena. Ganha do Novo Horizontino. Pô. Dá pra ganhar da Portuguesa, né? Dá pra ganhar? Dentro de casa dá pra ganhar. Tá bom. Depois vai jogar em Ribeirão Preto com o Botafogo. E depois tem o Palmeiras. No Allianz. Dá uma olhada. Gente, esses jogos aí tem que fazer 8 pontos. 8 pontos 8 aqui? pontos. Aí o Botafogo. Esse jogo do Allianz vai ser no Allianz, será? O Allianz está intentado, pode ser que aconteça em Barueri, mas é casa do Palmeiras, jogo de torcida única, Barueri, né? O que acontece se o Corinthians perder 2 jogos? A Michele, o Corinthians não pode perder mais nada, Michele. Nem brincadeira. Tipo assim, de 4 perder 2. Nem para o ímpar. Ó, o Chico tá na... Ou seja, Não a tem mais nem sequência, posto a sequência é muito complicada. São Jorge, O Corinthians só tem uma vitória contra o Guarani na primeira rodada do Paulista e o Corinthians não jogou bem. O Corinthians não jogou bem. Ganhou do Guarani, aquele golaço do Romero. De lá pra cá não ganhou de mais ninguém. Tem Santos na Vila, Portuguesa em casa, Botafogo fora e depois Palmeiras. Tudo bem. Vocês querem acreditar que vai dar? Pra mim, classificação já foi pro espaço. A dúvida é se vai ser rebaixado ou não. Acho que não classifica no grupo. Eu tô muito pessimista. Pode ser que o Corinthians dê uma reviravolta Posso aí. perguntar para um treinador, fazer uma pergunta para o treinador? Pode, e o Melo na Pintado, sequência. você como treinador, você perde 4. Você não tem o grupo na mão. Você perde pra sair ou espera os caras falar pra você sair? Se eu tenho uma multa alta pra sair... De 11 milhões, 10 milhões. Você vai abrir mão da 10 Tá rasgando milhões? dinheiro, Jamais, jamais. Contrataram, continua o seu Porque trabalho. a multa ela é bilateral, né? Sim. Se eu peço pra sair, eu pago a multa. Sim. Se o clube me manda embora, o clube me Mas paga você a não multa. entra num acordo? Pode ser conversado. Essa Mas, sensibilidade. por exemplo, se Você manda, você ô, perde Paulo, a mão. Você perde a mão. Embora e contrata quem? Você perde a mão.
Mas, cara, O jogador... Contrata quem? Contrata quem, Paulo? Tá bom. Escuta o que ele Contrata falou. quem? Sem tempo pra pensar. Você não vem de sacanagem, não. Ô, Rafa, Contrata quem? Então, o jogador falou de perde a mão, né? Ah. Será que é o Mano que perdeu a mão ou o jogador se perder o pé? Tem que ver isso, Aí, porque jogador. na praticidade a gente tá vendo o jogador. Aí nós não tem time pra jogar. Ô, Paulinho, agora, Paulo, você vê, o São Paulo ficou sem o Dorival, foi a dificuldade pra buscar um técnico no mercado. Trouxe a terceira opção, que foi o Carpini. Não, mas não podemos comparar o São Paulo com o Corinthians. Não, eu tô dizendo Paulo, mercado. O São Paulo tava numa fase boa. Mas o mercado... Ele perde um treinador numa fase boa. Hoje você não tá entendendo que ele já tá derrubando o Mano. Não, ele que tá derrubando. Não, ele tá derrubando o Ele tá Mano. derrubando, eu tô falando assim. derrubando Ué, ninguém. você vai buscar quem? Eu não tô derrubando Tá falando ninguém, que ele eu tem só- que pedir pra sair. Eu só tô falando Que o treinador perdeu a mão. Aquilo que ele falou. Aquilo falou. que o Mano... Ô, Fini, põe aí pra eles escutarem, por favor. Até quando eu acharem que sou eu. Põe aquele Então Dá pra avançar lá se naquele eles falarem trecho, que eu devo ficar, eu fico. Se Se der não, pra avançar eu naquele fico. trechinho, e aí a gente cola com o Melo. Porque ele vinha falando e tal, e no final ele fala, até quando me deixarem, que significa que ele não vai pedir demissão. Né? Vamos ouvir então a pedidos do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tá todo inflamado aqui, a gente tá aqui não é pra deixar ninguém sair daqui chateado, então atendendo o Paulinho, põe o Mano Menezes aqui falando sobre até quando. Acho que a equipe teve força, teve vontade, se entregou, mas é pouco. É pouco o que nós estamos fazendo. E não tem achar que o problema são só os outros. A gente tem que assumir a parte da gente, porque esse sempre é o caminho para a gente poder melhorar. Entendo a visão do torcedor, entendo a pressão, entendo tudo que ele está sentindo, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou eu que tenho que conduzir o processo. Resumindo, não vai pedir a conta, né, gente? Tá claro, não é? Tá claro. Então não adianta espernear. Eu não tô esperneando. Coisa devendo pra todo falando mundo, vai arrumar mais dinheiro aonde? Quando que o Mano entrou no Corinthians? No Finalzinho do Campeonato Brasileiro. No final do Brasileiro? Faltavam umas rodadas. Faltavam umas 7 rodadas. Por aí, vai, um pouco mais. Então, porque pela tua ótica, o treinador que perde 4 jogos tem que pedir demissão. Eu acho que não. 4 jogos, mas aí, vamos pegar o histórico de como terminou o Campeonato Brasileiro. É isso. Foi um bom trabalho do Mano no final do Campeonato Brasileiro? Não foi. Mas ele tava chegando, gente. Quando o Lucha tava perdendo, você não defendia o Lucha sair. Por que agora você vai mandar o Maninho? E vai por quem no lugar? Não, mas... Tudo bem, o Pintado, ó, tá aqui, um excelente treinador, mas aí vai ficar com mais uma dívida, já tem 40 milhões pra pagar daquela bet, aí depois... Vai acumulando dívida até quando? Aí vai ser mais Mas 10 milhões o problema já veio lá de treinador. trás, Gente, Mi. não pode, O assim. problema já veio lá de trás. Compra Como que jogador você vai pra ele fazer? treinar. Primeiro já começou com mantendo um treinador que, sabendo que a diretoria nova queria entrar, não queria. Mas ele é Você ruim, sabe? ele é Vai um falar aqui treinador que, ruim? que Não o é. Augusto queria o Mano. Lógico não que queria não. o Mano, não queria. Lógico que não. Não queria, agora tem que segurar o pepino. Mas então, vai fazer o quê? Mas não adianta, agora ele é o presidente, ele pega bônus e ônus, muito mais ônus do que bônus. Não é só você que tá irritado. Torcida corintiana e principalmente você, Chicão. Mano Menezes está mantido, diretoria confirma Mano Menezes, não se sabe até quando, porque com essa sequência aqui, toma um cacete aqui, ele toma uma paulada, não tem como segurar, velho. O Miller falou há pouco e resultado é resultado. E aí, Chico, e esse Corinthians com a permanência do Mano? Bem, amigos, mais um vexame do Corinthians. Onde é que a gente vai parar desse jeito? Né? Um fracasso atrás de fracasso. E vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro tempo o Corinthians até que foi bem. No segundo tempo, deu um curto-circuito na cabeça de todo mundo e o Corinthians tomou 2 gols em 10 minutos. Quer dizer, e aí acabou praticamente o jogo e o gol do Yuri Alberto foi mais simbólico de qualquer outra coisa. Mas de todos esses, tudo isso que está acontecendo no Parque São Jorge, o que chama a atenção são as pisadas de bola do Mano Menezes. Vejam os senhores que ele já expôs demais o Yuri Alberto e o Ranieri. Ele ofendeu o Cuiabá, que não tem nada a ver com isso, né? Ofendeu o Cuiabá. Depois ele perdeu os tabus no Campeonato Brasileiro para Internacional e Bahia. E agora, recentemente, no Paulistão, para Ituano, São Paulo e Novo Horizontino. E, por fim, ele está mais perdido no esquema tático
do que cachorro em dia de mudança e sem padrão de jogo nenhum. O time está sem padrão de jogo, sem competência e sem reação. O que mais a gente pode esperar desse Corinthians, meu Deus do céu? Obrigado, Aí, Chico Chicão. Lang, Obrigado, Chicão. representante da torcida corintiana, e o Paulo foram na mesma linha. Legal, estamos de volta. Michele tem presentes e enquete para o nosso público, não é isso, Vamos Michele? lá, os presentes. Camisa do São Paulo tamanho G e uma bola de campo da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, Renata Lopes Alves. Uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? E o kit da Poker com luva profissional e com esse saco de fardamento, e parceria também com a loja Gol de Placa, vai para Maria Helena de Souza Pinesso. Na sequência do Mesa Redonda, nós temos Ravissani Live Show e hoje o convidado especial é Robson Jassa, o cabeleireiro das estrelas. E na enquete do site gazetesportiva.com, o São Paulo sim está no mesmo patamar de Flamengo e Atlético Mineiro, 64% dos votos. Garrafa. Tá certo. Obrigado, Michele Pintado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Sempre nota 10. Obrigado, Rafa. Abraço pra vocês. Obrigadão. Ariel, esse ano você vai voltar muito com esse Palmeiras campeão, vai bater muitas vezes campeão. Só chamar que eu tô aqui. É um prazer sempre, sempre. Obrigado. Paulinho, mais tranquilo, fiz tudo, né? Tá comigo, tá tudo zerado, tá? Não, boa noite. Nós dois estamos beleza. Beleza? Nós dois estamos Tá bom. Miller, jogador? Tamo Obrigado. Michele, até amanhã no Gazeta Esportiva. Até amanhã, só quero dizer que eu só acho que o Mano Menezes tem que ser mandado embora se tiver realmente um clima insustentável com o elenco. Mas nada que, sei lá, uma conversa ou um churrasco não resolvam. É isso aí, tá certo. Um beijão pra Mauro Segura lá em Cambé, no Paraná, se curou da dengue, já tá em casa, tá certo? Agradecendo a toda a nossa equipe aqui, o pessoal de Retaguarda, todo o time do Cezinha, do Padre Rouco, todo mundo por aqui, a nossa produção. Amanhã às 6 da tarde, a Michele com todo o nosso time de volta no Gazeta Esportiva. Obrigado, tchau, tchau.